dia, boa tarde, boa noite. Você está no 2V Podcast. Eu sou Jaqueline Mancuso. Eu sou Viviane Lara. E é um prazer ter vocês aqui com a gente em mais um episódio. E aí, como que a gente tá hoje? A gente tá bem. Mas pra gente tá bem aqui, uma coisa teve que acontecer. O que foi, será? Alguém acreditar na gente mais que a gente mesmo, que é difícil. Sabe quem que acreditou na gente? Fala pra eles, Vivi. A Infradev. A Infradev, ela é magnífica numa situação que pouca gente sabe se destacar. Que é onde? Na rede social. Parece que é muito fácil você abrir um celular e começar a falar, né? É muito mais fácil você achar que você vai abrir um consultório, vai lotar de pacientes, eles vão cair lá dentro. Ah, eu quero você, porque você é incrível. Só que como você vai fazer isso onde? Quem não tá na internet tá onde, Jaque? Tá na caverna, viu, gente? Quem não tá Dentro na internet tá dentro da caverna. É, não conhece Só nada, né? sombras. Só não conhece nada. A gente não conhece nada na caverna, não existe. E uma das coisas que esse nosso patrocinador está investindo na gente faz é exatamente isso. Conectar excelentes profissionais à pessoa que quer esse tipo de acesso. Né? Então, eu vou ler para vocês aqui que é mais importante. Com óculos, né? Porque depois de 40 mais, nem assim. Às vezes eu vou mostrar coisa para mim e ela mostra longe. A Infradev ajuda profissionais liberais a crescerem na internet de forma simples e estratégica. Eles atraem novos pacientes, organizam o atendimento pelo WhatsApp. Lembra que eu falei do WhatsApp? Eu tô até agora sem conseguir marcar consulta, mostrei para você, porque simplesmente não me responde. Ah, é uma coisa simples, então vai fazer. Estruturam os processos do seu negócio e fortalecem imagens do especialista nas redes sociais com conteúdo e vídeos profissionais. Mas não aquela coisa forçada, sabe? Aquela coisa mecanizada. Faz você se tornar natural naquilo que você estudou para fazer. Porque, na verdade, eles estudaram para ser o quê? Médicos, dentistas e assim vai. No fim das contas, a Infradev faz com que o profissional seja mais visto, mais lembrado e mais escolhido, transformando presença digital em crescimento real. É isso. Obrigada, Infradev. A gente tem mais um patrocinador aqui, que já é conhecido de vocês, que é a Saúde 4.0 Academy, conhecimento colaborativo. A gente agradece muito também pela parceria, por acreditarem na gente sempre e por darem essa oportunidade de a gente mostrar histórias reais, incríveis e que merecem ser contadas. Então, muito obrigada. E a história de quem que a gente vai contar hoje? Gente, é uma historiaça, viu? Preparem-se! Longa, de muitas reviravoltas, assim, ó, o mundo girando, capotando. Ó o mundo gira, capota. E a gente trouxe eles aqui para que eles possam compartilhar com vocês essa história incrível de muita superação e também de sucesso. Então a gente tá aqui hoje com o Jonathan, com a Thaís. A Thaís e o Jonathan. Muito bem-vindos. Muito bem-vindos. É um prazer ter vocês aqui. A Thaís, gente, ela é fisioterapeuta de formação, atuou por 10 anos na área da saúde e hoje ela é sócia do seu esposo, que é o Jonathan, no Grupo Etria, uma empresa de coprodução e marketing digital. Então, ela teve aí muita atuação em gestão, em gerenciamento e tudo mais, né? Trabalhou na pandemia, inclusive, nos hospitais. E atuou diretamente nessa parte, assim, de organização, gestão e tudo mais. E hoje ela transicionou, né? Então, atualmente, ela, além de seguir nessa área de comercial, ajudando a estruturar processos e pessoas, ela está exercendo um papel de diretora de experiência organizacional, onde o foco dela é construir times fortes, cultura sólida e uma experiência positiva para as pessoas que fazem parte da empresa. Além disso, ela é mãe de 5 filhos, pets. Agora eu tenho o 5º, né, que pariu ontem. Sim. Muito bem-vinda, Thaís. É um prazer ter você aqui. Prazer. E a gente está com o Jonathan. Ele é formado em processos gerenciais, com pós-graduação em controladoria e finanças, ou seja, o dono do... Atuei por 6 anos no setor contábil e mais 6 anos no setor bancário, ele diz pra gente, desenvolvendo uma base sólida em rotinas administrativas, financeiras e análise de negócios. Depois atuou na área comercial de uma construtora com foco em negociação, vendas, relacionamento com clientes. Você viu, nada é por acaso, né? Tudo te prepara para algo maior. Após essa enorme trajetória no mercado tradicional, migrou definitivamente para o digital, até que enfim, né? E criou agora o que a gente fala que é uma parceria de sucesso, que é com a Thaís. Hoje ele é, olha só, isso é uma evolução. A pessoa se autodenominar CEO é um empoderamento importante. Fico muito feliz por você. Então, ele é CEO do Grupo Etria, empresa de coprodução e marketing digital para médicos, da qual ele é sócio com a esposa dele, Thaís. Ele atua diretamente na gestão estratégica, estruturação de negócios digitais e escala de projetos, com foco em transformar a autoridade técnica em produtos digitais lucrativos. E ele faz um sucesso. Você não tem noção, quando ele sobe ao palco, algumas vezes, Jonathan! Sério, ele faz muito sucesso. Eu vi que eu tive a oportunidade de ver. Não tive essa oportunidade, mas eu acredito. Eu acredito. Bem-vindos, pessoal. Muito obrigada. É um prazer estar aqui. A gente sempre gosta de começar, porque
Eu fiz um episódio aqui, inclusive vocês vão ter que voltar na época do namoro, tá? Como é que chama aquele Dia dia? dos Namorados. Dia dos Namorados. É que eu não sou mais namorada, então nem ganho presente. Eu também não. Porque a gente fala de casais, mas é algo que realmente eu acredito. Os casais, as pessoas que convivem em casa e conseguem ter sucesso e conseguem fazer isso bem também no ramo produtivo, profissional, são pessoas que elas alcançaram níveis de auto-organização e emocional muito grandes. Então, eu valorizo muito essa questão das pessoas crescerem, constituírem uma vida em conjunto e, além disso tudo, decidir trabalhar o dia inteiro, um de frente pro outro. Você já viu ele tirando foto? É um de frente pro outro. Né? Fala pra mim, como começou isso aqui, tudo que a gente vê hoje? Como foi o primeiro olhar, o primeiro relacionamento? Como é que foi nesse momento? Quem viu quem? Relacionamento? Vou contar. Eu e o Jonathan... A história dela, vamos ver. Depois a gente confirma, tá? Ele vai confirmar ou não, né? Bom, a gente morava em uma outra cidade, interior, cidade pequena. E nós nos vimos novamente na igreja, que a gente frequentou por um tempo, acho que há 10, 12, 13 anos atrás. Antes disso, a gente estudou na mesma escolinha, quando tínhamos 6, 7 anos. Mas você sabia? Sabia. Quando eu ouvi na igreja, eu Você falei... reconheceu? Reconheci. Falei assim, aquele... Nós dois, tipo assim... eu acho que conheço de algum lugar. E eu acho que é da escola. Da escola, os dois. E aí eu lembrava dele. Falei, aquele menininho, né? Era assim. Só que foi na escola e depois a vida inteira nunca mais se encontrou. Nunca mais, em lugar nenhum. E olha Morando que- lá? Aham. Na Em mesma lugar- cidade? Na mesma É? cidade. Nunca ouvi falar. Nada, E aí a gente se reviu na igreja e daí na faculdade, alguns momentos assim. E aí na igreja que foi quando tudo começou. Ele começou a conversar comigo pelo Facebook. E aí existia algumas regras na igreja, né? E um dia eu esperava ele vir falar comigo todos os dias. E uma noite ele falou, eu recebi orientação de que eu não posso mais falar com você. Eu me senti a pior pessoa deste universo, assim. Eu falei, gente, eu sou horrível. Eu estou ferindo ele. Sei lá, eu me senti muito, sabe? E aí eu falei assim, bom, então Me desculpa, eu acho... orientação de pessoas ou de Deus? De pessoas. Que falava que era Deus. Exato, importante. Basicamente isso. Basicamente isso. E aí... Não, pra eu entender Aham. o nível de que do quanto você se sentiu mal. Sim, Né? eu me senti muito mal. Eu falei Mas assim, isso bom... daí é algo legal também, que tem uma observação, que é o tanto que eu sou regrado. Sim, muito. Tipo assim, pra mim era Falou, aquilo, pra e mim aí era é isso e isso. pronto. Ele, Aham. ele cumpria muito bem Sim. aquilo. E aí eu falei, bom, Então, tipo, nesse ponto foi bom, né? A questão Foi. da igreja, né? foi. E eu falei, bom, se ele foi por um caminho, eu vou ter que ir pelo mesmo. Eu fui até a pessoa que falou pra ele que não era pra ele falar comigo, eu falei assim, então, tá acontecendo. E ela já veio com um sorriso. Ela falou, eu esperava essa atitude de vocês, porque eu torço muito pra que vocês deem certo. Uhum. Eu quero que isso aconteça. Falei assim, ótimo. E aí ela queria, na verdade, naquele momento, ver o quanto a gente queria isso e o quanto a gente obedeceria essa orientação, pra poder chegar lá, né? E aí a gente cumpriu, então... E aí, a partir dali, a gente começou a poder se falar somente lá, né? A gente só Sim. se falava na igreja, fora dali, não. Era só lá, não tinha mensagem, nada disso. Até isso ser liberado. É um namoro de corte, né? Que o pessoal chamava antes. Hum. Na igreja era a mesma E a gente coisa. passou por tudo isso. E foi 1 ano e meio só assim. A gente só se conversava na igreja. Aí eu acabava lá a reunião e eu ficava na igreja até a igreja fechar, né? Porque a gente ficava conversando na igreja. Aham. E aí, depois de 1 ano e meio, foi autorizado o noivado, já com marca a data de casamento. E aí, quando autorizou o noivado, a gente começou, então, um namoro, né? E aí, foi uns 8, 9, 10 meses. E aí, a gente casou. E aí, nós casamos em 2016. Esse ano, a gente completa 10 anos de casados. Meu Deus, eu nem imagino que presente ele ter que comprar, cara. Nem eu. Nem eu. Surpreenda-me. Mas, assim, o nosso casamento sempre foi o namoro que as pessoas têm antes de Sim. casar. Sim. Sempre foi. Porque ele teve uma criação muito diferente da minha, muito diferente, e eu queria trazer pra ele aquilo que eu vivi. Eu falei, eu quero uma casa confortável, eu quero que ele se sinta seguro, eu quero que não falte... Não que eu era aquela mulher que fazia tudo pra ele. Até hoje não sou, muito pelo contrário. Dele. Mas era Mas é cuidar dele. cuidar, Eu queria que ele chegasse em casa e sentisse o lugar mais seguro da vida dele. E a gente fez isso. Quando a gente casou, a gente fez isso. A gente vivia dentro de casa, vendo série, engordamos horrores nesses primeiros anos de casamento.
E aí a gente sempre teve assim, vamos viajar, vamos conhecer vários lugares, vamos nos curtir e Uhum. vamos viver. Então a gente sempre teve muito isso dentro da gente. Uhum. Assim, sempre foi muito assim. E eu acho o meu casamento algo assim incrível, de verdade. A gente briga, ontem a gente brigou, a gente se irrita. Não brigamos, não. Ela Ela briga sozinha toda vez. Você só fica, tá bom. Ela briga Perdão. sozinha, ela fica brava lá sozinha, depois volta, eu tô normal do mesmo jeito. Agora fala Por isso você. que dá Fala a certo. sua visão. Não, acho que é basicamente isso. E aí, ela falou dessa questão de segurança, tudo, porque eu vim de um lugar muito, muito pobre, e cresci sem pai, sem mãe, enfim. E aí, por isso que ela falou dessa questão de segurança, né? Uhum. Porque o básico eu não tinha, que era... E algo que me impressionou quando eu comecei nessa questão de olhar para ela, quando eu comecei a poder ir na casa dela, né? Que foi um tempo até poder ir. Algo que me chamou a atenção foi ela, o pai, a mãe e a irmã sentados numa mesa, e eles terminavam de almoçar e continuavam conversando. Uhum. E em casa a gente nunca sentava na mesa, cada um comia num lugar na hora que quisesse. A comida tá na geladeira, esquenta, e era isso só. Então isso que me impressionou ali, e eu acho que foi por isso que ela falou um pouco da questão de segurança, né? Porque realmente assim, nunca tive chegar em casa e poder assistir o que eu quisesse, poder comer o que eu quisesse, enfim, e aí foi por isso que a gente engordou bastante. A gente começou a comer tudo que a gente podia. Sim, tudo que não comeu, né? Mas ela contou de uma forma bem resumida, assim, mas tem bastante coisa, bastante detalhe ali. Um detalhe que eu acho engraçado, inclusive, foi quando eu fui na casa dele, o colchão dele não tinha um lençol. Eu falei, gente, o que é isso? E a toalha, ele nunca lavou na vida, eu acho. Você imagina o pessoal da igreja sabendo que ela foi no quarto. Eu só fico Exato, É. entrei. E aí quando a gente casou, poxa, tem que trocar a roupa de cama toda semana, toalha de Uhum. banho toda semana. E eu nunca recebi isso de informação. Então tudo era muito novo, sabe? E uma adaptação E também, uma né? adaptação, exato, porque é tudo muito diferente. Mas isso adapta fácil, né? É, o bom, né? É verdade. Se fosse o esse é um contrário, ponto. que era difícil. Então foi a adaptação, acho que quando é tudo que vai Não, melhorando, é mais fácil, né? Fácil, fácil. Você se acostuma fácil eu acho que com segurança, Sim. qualquer pessoa se acostuma Sim. com conforto, Sim. né? Sim. Com comida, e abundância. Então, assim, Exato. é bom isso, né? A gente ouvir, assim. Acho que é uma construção. E acho que casamento, assim, não só o casamento, mas o relacionamento em si, ele é isso, né? É uma construção. É um pegar um pouquinho do outro e criar junto uma coisa nova, que vai ser só de vocês, né? Então, quando a gente se junta ou casa, enfim, é para construir um caminho que vai ser de vocês, né? Assim, a gente traz coisas, óbvio, das nossas famílias, é inevitável, mas eu acho que muito quando a gente sai de casa ou quer sair, é para isso, é pra gente criar a nossa vida, Exato. nossa rotina, Exato. e quando é com uma pessoa é muito melhor, né? Porque você tá somando ali um objetivo comum, né? E obviamente deu certo, porque vocês estão juntos Sim. aí há 10 anos, E inclusive é isso. parabéns. Muito obrigada. Obrigado. E é isso que eu fico pensando por como começou. Uhum, Muitos não deram certo sim. e acabaram no caminho. E eu falo tiveram pra- a mesma que tiveram a história que a gente. mesma orientação, os mesmos Uhum. passos. E hoje eu falo para as pessoas, a gente deu certo porque era pra, Concordo plenamente. Sim. era pra dar. Quando você fala da maneira que é restrita, eu não fui criada na igreja que vocês foram, né? Uhum. Então tudo isso pra mim me soa muito ruim. Sim, Primeiramente, muito ruim. Porque todo cerceamento de liberdade pra mim é ruim, sim. né? Mas é inegável que isso pra muita gente funciona. É inegável, né? Uhum. Então, a gente pode citar milhares de exemplos, né? Que isso funciona. Tem pessoas que precisam desse passo a passo. Sim. Mas como você bem ressaltou, você colocou assim, aquilo já mostrava o quão seria disciplinado quando vocês precisassem Exato. para determinadas situações que a gente estava falando agora há pouco, né? Mas eu queria colocar outro aspecto ainda pessoal que me chamou a atenção. Quando você viu que a Camila, né, você fala chamar ela de Camila, que a Thaís proporcionava para você de cuidado, você ficou mais agradecido ou revoltado com o que você não teve? Qual foi a sensação? Não, na verdade, o que acontece? Nesse tempo de oração que eles falavam, nesse tempo de escolha e tudo mais, já é exatamente para isso. Para você não olhar somente o aspecto físico, por exemplo, que muitos relacionamentos olham, não olhar só o momento ali, o calor e tudo mais, mas você olhar como um todo, porque desde o início do relacionamento, desde a conversa, é com visão de casamento. Então, nesse tempo,
Então, foi subindo de forma gradativa. Então, foi tudo normal. Por quê? Eu já olhava como que os avós dela viviam. Aí, olhar como que a família dela vivia, como que a mãe tratava o pai. Até de, tipo assim, a mãe dela com essa idade tá assim, não tá feia, né? Então, já... Você acredita que ele falou isso pra mim? Não, agora pergunta quantos anos a mãe dela tem. Pergunta. Quantos anos a sua mãe tem? 48. Ela é mais nova que É. eu. Tem noção? Pois é, minha mãe, ela foi... E tem uma filha Precoce. dessa. Olha que menina linda. Minha mãe foi. Então, pra mim, já estava me preparando, né? Nós dois, né? Já estávamos nos preparando já. E uma coisa que eu posso pontuar que é incrível, sério. Ele é muito igual ao meu pai, gente. Ele é muito parecido com o meu pai. E é muito. Freud tem uma Não, explicação e quando plausível eu sobre isso. falava pra minha mãe sobre casamento, eu falei, mãe, eu quero casar com uma pessoa como meu pai é. Que legal. Sempre, sempre. Ah, aquela que chora. Mas sempre foi, sempre foi. Ele sempre foi um homem de verdade, sabe? Minha mãe é tudo na vida dele. Ele sempre, assim... Não, vocês são importantes pra mim. Vou fazer tudo que eu posso por vocês. Mas a sua mãe é que vai ficar comigo até o final da vida. Então, isso eu trouxe pra mim, sabe? Eu falei, eu quero viver isso. E ele tem muita coisa que o meu pai falou, eu dizer. E é muito engraçado. Meu pai adora ele, né? Eles não dizem isso, mas se amam. E foi fácil conquistar o sogro? Ele conquistou. Ué, na verdade, meu pai já tava conquistado. Ele Foi, saía mas- com os meus pais, assim. Quando tinha reunião em outras cidades, ele ia com meus pais, entendeu? Então já foi mais fácil, Não, né? mas a gente é ligeiro em tudo, né? Na época que eu trabalhava na contabilidade, eles eram clientes da contabilidade. Então já foi ali, Já entendeu? tem uma vontade, já. Não, aí, Pelo órgão mais sensível. Isso. aí pelo começava a bolso. dar mais atenção e tudo mais, então... Aham. Muito legal. Assim, eu acho que é uma parte extremamente importante da nossa vida, né? Assim, as nossas relações pessoais, assim, fora da nosso ambiente de trabalho. Mas eu acho que... E aí eu acho que é isso que engrandece a gente, que fortalece a gente para nossas batalhas ali no dia a dia, né? Porque quando a gente vem dessa estrutura, e hoje vocês criaram essa estrutura familiar sólida, né? Que a gente vai formalizando ali, batendo ali naqueles princípios, e a gente às vezes encontra uns desafios na vida, né? Que por conta disso a gente consegue lidar melhor, né? E eu tenho certeza que hoje vocês, por ter um ao outro, né, já tinham uma relação muito estruturada. Eu já conhecia você antes dessa sua mudança e de vocês se tornarem sócios na vida, né, assim, profissional. Eu acho que isso faz diferença, né? Essa estruturação que vocês tiveram antes e agora para lidar com esses desafios que são outros, né? Porque o casamento é uma sociedade e agora vocês estenderam isso para a vida profissional. Então, eu acho que eu queria entrar um pouco nisso. Hoje, como que vocês dividem isso? Assim, fecha essa janelinha do somos marido e mulher, nos relacionamos como emocionalmente. Fecha uma janelinha quando vocês entram no sócios ou não? Como que tem sido esse caminho para vocês? Posso Pode falar? falar, pode. Jonathan, qualquer coisa! Qualquer Você já coisa, falou gente! demais, olha o deixa eu falar. Jonathan. Eu vou tomar uma Toma uma água, aguinha, pode tem- falar, vai. Na minha visão, já faz um tempo que eu estudo tipo, parte de administração e tudo mais, né? E aí, não entrava na minha cabeça essa questão de você, uma hora ser profissional e uma hora... tem que chegar no trabalho e deixar tudo de casa e... Você Virar a chave, né? não tem isso. E aí, eu sempre pensava nisso até que eu cheguei no Cortella falando sobre isso. E ele fala assim, não tem como você chegar no seu trabalho e esquecer que a sua filha tá passando fome. Tipo, não tem como. Então, você é um só e tudo tá interligado em você. Então, assim, hoje eu estou fazendo isso. Então, você não é aquilo, né? Você está fisioterapeuta, você não é fisioterapeuta. Sim. Você está tal coisa, você não é aquilo. Então, eu acredito, assim, que nós... Na verdade, não tem essa de desligar e ligar. Entendi. É a mesma relação o dia inteiro. Uhum. O que acontece é que, assim, às vezes você tá almoçando, tá ali jantando e você tá falando do trabalho também. Uhum. Então, não desliga. Virou meio que uma Ele coisa vira um única. só. Uma O coisa que só. não pode acontecer é de um atrapalhar o outro, Uhum. né? Então, a gente sabe separar hoje, quando a gente tá falando de trabalho, é trabalho. Uhum. Então, tem hora que eu falo, Taizinha,
E aí eu... E aí eu dou... Quer dar bronca? Não, Tipo, Não é chama uma atenção, bronca, coisa mas boa. é tipo assim, ó... dá uma segurada. Então, assim, a gente sabe Uhum. e respeitar o espaço de cada um também naquilo que é pra pessoa fazer. Uhum. Então, hoje, tipo, eu tenho muito claro o que é pra eu fazer na empresa, e aí tem coisas que eu pego e falo assim, não, aí é com a Camila lá. Uhum. Você resolva com ela. É. Então, eu acho que é mais ou menos isso, assim, não tem separação, pelo menos na minha cabeça. Não E- fecha a janelinha. Não, Não, era isso mesmo que eu ia falar. Não tem esse momento de Uhum. agora a gente é marido e mulher, agora a gente é sócio. Agora a gente Uhum. fala da empresa, agora a gente fala da comida que tem que comprar pros cachorros. Não, a gente fala tudo junto. Tudo ao mesmo Tudo tempo. Misturado. Ele tá lá numa reunião, fala, eu tô indo comprar ração. É assim, é a nossa vida, na verdade. E, quando é o nosso momento, vamos ver um filme. Uhum. Mas sempre tem alguma coisa, tal coisa. Mas é tudo ali, ó, junto, Uhum. misturado. mas eu acho que algo que ajudou e ajuda muito é que, assim, a gente não falou dos altos e baixos durante esses 10 anos, né? Uhum. É verdade. Mas algo que ajudou foi isso, assim, de nós já vivemos muita coisa junto. Eu já vim de uma história que eu tive que lidar com muitas situações ao mesmo tempo. Então, assim, você, não digo nem aguentar desaforo, mas você saber separar as coisas, sabe? Uhum. Então, não se esquentar com tudo e ir levando as coisas como deve ser levado, assim. Uhum. Então, acho que todo mundo precisa de maturidade, todo mundo precisa ser adulto, não é nem profissional, e é ser adulto, é Uhum. saber separar as coisas. Então, acho que é mais ou menos isso. Mas Uhum. uma coisa é fato. Hoje, eu 34 anos e ele 33, porque ele se sente muito lisonjeado de ser um ano a menos do que eu. Nossa. Pois é. Meu É uns namorado é 2, 3 4 meses anos mais ainda. Meu novo que namorado, Ah, eu então ele sou vai casado jogar- com uma mulher mais velha. Exato. eu. Nossa, Mais madura. Mais madura. Sim. Já que tem... 4 anos mais novo. Maravilha. Meu excelentíssimo. Eu vou ter que ouvir isso o resto da minha Vai. vida, né? Vai, porque Tudo eu bem. ouço todos os aniversários. Mas o que a gente vive hoje, a maturidade que a gente tem hoje pra viver uma sociedade de trabalho e o casamento, a gente não teria há 5 anos atrás. Uhum. Não digo nem há 10 menos ainda, mas há 5 anos atrás nós não teríamos. Não teríamos, não seria dessa forma, eu tenho Uhum. certeza. Uhum. Então hoje, com certeza, a maturidade de tudo que a gente viveu nesses 10 anos nos faz ter a cabeça que a gente tem hoje. Uhum. Isso é muito legal, né? Mas a gente viveu, tipo assim, uma gangorra, assim. Mas é altos e baixos, eu acho que da Mas própria é muito, vida. mas é muito, assim, é muito extremo, é muito Aham. tudo, assim. Então, É interessante, porque assim, eu posso falar que eu convivi com a Thaís 5 anos. Foi. 5 anos, convivi, né? E eu sou uma pessoa que eu gosto de saber da vida das pessoas. Então, eu pergunto muito cedo. mesmo, né? Das pessoas e tal. Tem gente que acha que é um tom investigativo, mas não é. Ela nunca reclamou. Uhum. E ela nunca colocou em jogo a relação. Interessante, né? Porque assim, ela falava muito dos momentos profissionais, né? E dela, de dúvidas, mas a relação nunca foi uma dúvida. Isso aqui sempre foi muito sólido na fala que ela tinha, né? E isso mostra exatamente como isso tudo foi criado. Eu também concordo. Passando ou não pelo processo inicial, você chegaria no mesmo lugar, na minha opinião, né? Porque isso aqui era para acontecer, pessoas de valores parecidos, isso era para acontecer. Mas voltando a falar um pouquinho do lado profissional, é tão legal ler o currículo, né? Porque na hora que eu vejo essas atribuições aqui, elas ficam tão claras no momento que vocês estão atual, né? De soft skills e hard skills que vocês foram adquirindo. Porque eu vou lembrar de um momento do Jonathan, eu não sei se foi a primeira vez que eu falei com o Jonathan, que ele estava dando aula. Ele odiava, ele gostou assim, acho que do primeiro segundo. E ele não colocou aqui que ele dava aula, Não, né? esse daí foi apagado. não, mas eu fiquei 2 meses, eu acho. Não assim. importa, né? Não Fez parte da importa. sua vida. Olha a sua vida. Porque era um desafio, tal, não sei o quê, mas depois você falou, não dei pra isso. Eu lembro que você fala assim, eu Não não sou sirvo pra pra isso, não isso. sirvo pra isso. Não. Mas as pessoas adoravam que ele dava Sim. aula, né? Porque era uma coisa que você pode não gostar, mas você era bom. Né? E hoje, eu pude ver vocês dois no palco, né? É como se... Eu tô me alongando, não deveria, porque vocês são os convidados, mas assim, eu nunca duvidei de você. Né? Nunca duvidei que aquele lugar era dela. De você, eu acredito nela, no que ela acreditava em você, porque depois que a gente vai conhecendo as possibilidades, assim como você também. As pessoas adoram você. Não, o Jonathan falou nada, ele só existia, e as pessoas ficavam... É igual aquele meme, Ele vocês já só viram, existia. você já viu, tem um meme no TikTok, assim, de casais, né? E você, tipo, super influenciadora tal, seu namorado aparece a mão, É assim, a verdade. pessoa...
É tipo isso. É tipo É idiota. verdade. Mas enfim, eu queria saber, desse momento atual, o que vocês estão trazendo de experiências anteriores que estão sendo provados agora, mas mais palpável. Sabe o que que eu acho? O quê? Que a gente tá falando de momento atual e as pessoas não sabem o que é o momento atual. Excelente. Então vamos esclarecer. Vamos esclarecer. Que momento que é esse? Eu acho que de um zero foi isso que eu falei, né? Vim de muito, muito baixo. E aí tivemos depois esse... eu falo do zero, não? É porque é longo, né? E Pode é triste. O pessoal... É triste. Não, eu A história acho, triste. não, eu acho que a gente precisa contar a história. Vocês Não é uma precisam contar história essa que história. eu não conheci. É que eu sei agora porque eu vi. É. Mas assim, pra quem tá no zero... Sim, vai é fazer muito importante. É Não, muito então eu importante vou pra quem falar. tá lá nesse lugar que vocês já Porque eu nem acho que estiveram. você sai do zero. É. Não, era zero, era Eu negativo. acho que era negativo. Era negativo. Babilônia. É. Assim, Era lá. era... Então, assim, eu nasci em Guarulhos, fiquei até os 6 anos, mais ou menos, numa favela, numa comunidade que é chamada Ponte Alta, perto do Bom Sucesso, ali dos Uhum. Pimentas e Eu tal. conheço, ela não conhece. E eu só naquela, conheço Pimenta só. naquela época era muito quebrada, assim, acordava, o fulano da rua de baixo morreu, Uhum. de escutar tiro de madrugada. E eu morava numa casa que era tijolo puro, não tinha chuveiro, não tinha... Eletricidade tinha, mas não era sempre que funcionava. Eu dormia no berço, aí ficava com a perna de fora porque não cabia, tipo, já era grande, tava no Uhum. berço ainda. E aí colocava um plástico em cima do berço por conta da goteira. Não tinha chuveiro, então esquentava com a resistência direto no balde, tomava banho de balde, escovava os dentes no tanque, aí a água caía direto no chão e ia escorrendo até o córrego lá embaixo. Brincava no córrego, brincava Uhum. naquelas manilhas. A cozinha de casa não tinha porta, o quarto não tinha porta, tinha uma abertura enorme assim, que o vizinho via dentro de casa. A única parte que tinha porta era do quarto, era o quarto, né? Aí o quarto dormiam meus pais, eu e minha irmã. Uhum. E aí minha mãe faleceu. 1 ano, 2 anos depois, meu pai faleceu também. E aí eu cresci com uma tia. Minha família, parte de mãe, ela veio do Ceará. E não tiveram o pai, e aí foi um irmão mais velho que cuidou. Então cresceram apanhando, cresceram sem condição nenhuma. Foi por isso que a gente morou nessa favela, porque eles vieram de lá, do Ceará. E aí agora, depois de velho, que eu fiquei sabendo que eles vieram com um saco de farinha só no ônibus. Então, tipo, parava nos postos, não comia no posto, era só aquele saco de farinha que eles vieram comendo. Uhum. Então ela não tinha nenhuma raiz emocional, não tinha nenhuma raiz familiar, não tinha nada. Então o que ela recebeu, ela me dava. Então eu apanhei muito, levei muita sentada, soco, panelada na cabeça. Então sofri demais assim, dentro de casa, pressão psicológica, tudo mais. Hoje não tenho nenhum rancor da minha tia, muito pelo contrário, tudo que a gente vive e que eu fui vivendo depois foi porque eu tive uma educação firme em casa. E hoje eu sei chegar em qualquer lugar, falar com qualquer nível de pessoa, porque minha tia me ensinou isso. Uhum. De tipo assim, não fica se enxerindo aqui, ô bicho velho enxerido, não sei o quê. Então, assim, hoje eu tenho essa educação porque foi uma educação que ela me deu. E aí, com 10 anos, eu comecei a beber, fumar cigarro. Com 11 anos, eu fumei maconha a primeira vez. Aí eu fui, assim, numa vida doida. E parece, nossa, mas foi dos 10 aos 15 anos. Com Mas 15... podia não estar aqui. Não, assim... Exatamente. Não, eu tive primo que morava na Ponte Alta, que ele morreu porque foi sequestrar um dono do mercado e teve tiroteio com a polícia, alguma coisa assim, e faleceu. Eu tenho um primo que até hoje, tipo, tem problema com droga, porque, e a gente usava junto. E aí, com 15 anos, eu comecei a ir pra igreja, por isso que eu falo assim... A igreja teve partes que foram ruins, não tem como, foram ruins, mas teve muita parte que foi boa também. Então é isso. Com certeza. E aí, quando eu comecei a ir para a igreja, eu comecei a estudar mais na escola. Então, sentava lá no fundo, comecei a sentar na frente. E essa parte da escola me fez muito bem, porque foi a parte que estudava para Enem e tudo mais, né? Então, parte de português, eu aprendi muito ali nesses últimos 2, 3 anos de escola. E aí, depois disso, comecei a trabalhar na contabilidade, faculdade, aí que a gente casou e tudo mais, né? Então, é isso, assim. E aí, já depois de casado, a gente casou e isso é legal.
quando a gente casou, ela tava como fisioterapeuta, eu tava trabalhando no banco, e pra mim, nossa, trabalhar no banco era o auge. Porque, assim, eu tinha um vale alimentação, eu ia trabalhar arrumadinho, trabalhava com dinheiro, trabalhava com gente que tinha dinheiro e tudo Não mais. era seu, mas você trabalhava com dinheiro. Mas que você faz, trabalha com administrava. dinheiro. E Mexia isso também tem questão nisso, assim, de você sentir que você tem poder, mas não tem poder nenhum, enfim. Então a gente casou nesse momento, e era um momento que a gente achava que estava no auge da vida. E foi muito cedo. Foi muito cedo. Porque, por exemplo, eu entrei na faculdade com 17, me formei com 21. Com 22 eu já trabalhava num lugar bacana, na minha região, né? Onde muitos fisioterapeutas se formaram comigo, não conseguiram entrar, eu entrei. E ele tava no banco. E a gente casou e a gente morava num apartamento legal. Então a gente achou, a gente chegou no auge da nossa vida, aos 20 anos. Então pra gente isso foi interessante, não foi bacana. Porque nos fez questionar o que a gente estava fazendo e o que ia ser. Tá, e aí? Pra onde a gente vai? Não, mas na verdade, esse questionamento só veio depois de 3, 4 Foi. anos. Porque a gente curtiu, né? Vamos aproveitar. Casamos. E aí o que acontece? Eu fui demitido do banco. Foi. Por um erro que eu nem sabia que era erro, tipo assim, sabe? E aí saí, e aí na hora que eu saí, eu falei assim, tá, e agora? E agora? E aí eu cheguei à conclusão de que eu não sabia fazer nada além de mexer no sistema do banco. Tipo assim, você sabe ali, o que é um consórcio, o que é um seguro e tudo mais. Mas é isso, assim, aí me veio na mente que eu vivi o mesmo dia todos os dias. E aí que começou minha mudança mental, assim. Porque eu saí e eu não sabia nada que estava acontecendo no mundo externo. Porque você entra no banco todo dia, e o hospital é a mesma coisa, né? Você entra todo dia, sai, e é isso, todo dia é o mesmo dia, não tem nada de novo. Você não tem que aprender nada novo. E aí, com isso que eu comecei a estudar a parte de... Eu fui ver quem que era o Thiago Negro, quem que era a Natália Arcuri na época, e aí que eu comecei a estudar um pouco. Então, aí depois desse tempo do banco, a gente viveu, acho que um ano e meio ruim. Mal. E aí depois eu voltei a trabalhar no banco, e aí viveu um momento bom. Sobre esse período, eu só queria acrescentar aqui. Eu trabalhava num lugar... Quando ele perdeu, no dia que ele falou, fui demitido, eu entrei no hospital. Foi no dia. E aí a renda que ele perdeu, eu comecei a ter no hospital. Então, por um período, eu mantinha ali a renda dos dois. E aí foi por, sei lá... foi pouco tempo. Foi rápido 3, 4 pra ele meses. entrar, mas houve esse período. E eu acho que isso nos fez olhar um pro outro como, é eu e você. Não tem mais ninguém. Foi bem nesse momento. Assim. E é nessas horas que você vê mesmo, assim, que não tem... É você por você mesmo, e o que você faz hoje, você que vai colher depois. Sim, as escolhas que você fez, você vai ter que arcar depois, né? Foi aí que, tipo, começou essa pegada de você e os seus, né? Porque, que nem eu, vai ser eu e ela, né? E os 5. E os cachorros agora. Cachorro, gente, muito importante. São 5 filhos. E aí a gente viveu ali uns meses ruins, aí depois voltei a trabalhar no banco, aí vivemos momentos bons, só que aí depois veio a pandemia. Então toda vez que eu percebi, assim, que toda vez que a gente ia despontar, acontecia alguma coisa. Sempre acontecia. E hoje a gente sabe o que é isso, que é uma questão de teto financeiro. Quando você chega naquilo que você acha que é o seu limite, parece ser coisa do acaso, mas não é. Você dá um jeito das coisas dar errado para você não ser desafiado a avançar naquele teto. Você se sabota. Mas até entender isso, até saber que isso estava acontecendo com a gente, foi um tempo. E aí chegou a pandemia, a gente começou a construir uma casa, deu tudo errado, e aí, enfim, aí vivemos tudo ruim de novo. Então, assim, a gente chegou a ter momentos que, tá bom, tá investindo e tá legal, e momento com muitos 200 mil em dívida, vai. Deus me livre. A gente chegou nesse momento, Então, assim, tudo muito passou, rápido. Né? Passou, e posso falar quando que passou? Ano passado. Parabéns. Graças a Deus, né, gente? E assim, eu digo, eu gosto de dizer data porque parece que, nossa, faz muito tempo. Não. A gente vem aí, vamos mudar. O que a gente quer já tem bastante tempo. E a gente sempre foi muito verdadeiro com o que a gente quer um pro outro. Eu quero isso.
Eu falei pra você. Falou. Eu quero chegar aqui. A gente engraçado sempre que foi a muito gente... verdadeira. Ela olha pra mim, eu falei, eu lembro. É porque ela lembra. Eu falei, Vivi, é isso, entendeu? Aí ela, eu sei. Mas... Não, e você ter liberdade de falar o que você falou, a gente não precisa falar, mas eu queria só voltar no ponto que você... Olha só, o dia que você perdeu o emprego talvez deve ter sido um dia muito difícil. Foi a melhor coisa que aconteceu. Sim. Nossa, é tão legal poder olhar pra trás e ver, né? Mas só era a melhor coisa porque você tinha robustez emocional. Sim. De olhar aquela visão e falar assim, não era o melhor lugar que eu tava, não é só isso que o mundo existe e eu preciso entender que eu tenho que fazer outra coisa. E autorresponsabilidade. Olha a palavra que você falou, eu só sei fazer isso. Você não culpou o banco. Não. Você não culpou o mundo, né? Você falou assim, eu só sei fazer isso. E o mundo é muito maior do que isso pra gente... ficar parado numa coisa só. E você falou, você entrava no banco, ela entrava no hospital, né? E igual eu falei pra você agora. Eu falei assim, olha, vamos ver tal negócio, o que você vai amar. Porque eu também, a gente é muito parecida nisso, mas você não vai embora. A Thaís, eu falo pra você, o seu lugar não é aqui. Ela sempre falou. Eu sei que isso aqui é muito pequeno pra você, mas obviamente eu jamais iria impedir de ir embora. E ela demorou quantos anos pra ir embora? E depois? Que eu falei isso. Ah, foi uns 2, 3 anos. Anos, né? Até o dia que ela decidiu, ela me ligou. Mas vamos lá. Aí a gente contar. tá num Deixa eu te ponto, eu queria muito falar, porque assim, você sai de Guarulhos e vai pra cidade que vocês moravam, certo? Nesse lugar. Aí, o que acontece? Uma visão que eu sou paulistana, sempre fui, nunca saí daqui. A visão que eu tenho, muitas vezes, da visão de quem mora no interior, que pode ser muito limitada, porque não são todas as pessoas, mas, no geral, que eu olhava, é que as pessoas, elas estavam felizes no que elas tinham conquistado. Sim. Vocês nunca estavam satisfeitos. O churrasquinho do final de semana não era o suficiente. Não me ganhava. Não te ganhava. Aquela coisa, a cervejinha não te ganhava. Nunca ganhou vocês. Como foi pra sair disso? Que era tão bom já. Então, mas não satisfazia, mas era uma briga interna no sentido de você querer mais, E não, só que você nem sabe o que é o mais. você não Perfeito. teve acesso ao mais. Você não tem acesso, Ele você não sabe o que é o mais. A gente ouvia o mais, por muito tempo eu fiquei ele antes, e aí ele me passou sobre desenvolvimento pessoal, e eu mergulhei nisso, acho que por uns 2 anos. Eu li todos os livros que eu podia na pandemia ainda. Falava, não, vou ler, porque a única distração que eu tinha, vou ler e almejar o meu futuro, entendeu? E muito podcast, eu corria ouvindo podcast. Hoje eu não consigo mais. Eu falo, não, essa falação no meu ouvido não vai dar, não tô precisando ser motivada agora, sabe? Porque eu tava, né, você entra ali. E aí a gente estudou muito, a gente mergulhou muito nisso. E Na hoje... pandemia eu li 20 e poucos livros, tudo de desenvolvimento pessoal, finanças, sempre foi nesse tema. E aí hoje, Que legal. tudo aquilo que a gente colocou na mochila, a gente tá usando. Tudo. Eu Absolutamente peguei tudo. podcast, por exemplo, que a gente tá em um aqui. Mas eu peguei o do Thiago Nigro na época, eu assisti do 1. Assisti não, que nem tinha, né? Na época era só pra ouvir. Eu peguei do primeiro até 100 e poucos, assim. E eu escutava 2, 3 por dia, assim. Maratonando. Então, eu acho que foi isso que foi abrindo minha mente. No sentido da pessoa falar e tudo mais. E aí, na pandemia, aí sim, eu sempre tive uma questão de insatisfação. Todos os trabalhos que eu saí foi por insatisfação. Eu trabalhava num lugar que não sentia que tinha profissionalismo. Trabalhava no outro que falava uma coisa, a marca pregava algo e você internamente via que não vivia. Não era aquilo. E, cara, isso daí me pegava demais. Questão de vender... Fazer venda casada, essas coisas me pegava demais também. E aí chegou um tempo que eu falei assim, tá, mas eu não posso ficar só me lamentando, tenho que fazer alguma coisa. E aí na pandemia eu decidi sair do CLT e ir pra construtora pra fazer venda. E aí eu falei assim, ó, se eu não dar certo por 6 meses, esse negócio não é pra mim. Porque tinha a questão do seguro-desemprego, tinha a rescisão pra receber e tudo mais. Eu falei assim, Você cara, tinha 6 meses mesmo. eu tinha 3, eu me dei 3, mas eu tinha 5, 6 garantido ali com a reserva, né? E aí eu falei assim, mas cara, se em 3 meses eu não conseguir vender, aí já é uma resposta da vida mesmo pra mim, né? Que não é pra mim. É uma resposta mesmo. Sim. Né? Vai pro outro caminho. Com certeza. A gente teve até eu não sei se vocês já leram esse livro, que é o Mindset. É incrível, Foi né? um desses que eu... Fascinante, assim, a gente teve até um episódio aqui que a gente falou sobre esse livro. E eu, cara, assim, é como se eu visse esse livro materializado aqui na minha frente, porque eu aprendi muito com esse livro nesse sentido de
você mudar, né? A sua cabeça é capaz de muita coisa. Exato. E aí você mudar aquilo ali e você ter a capacidade de você pegar a sua realidade com o pouco que você tem e olhar para aquilo e transformar aquilo só com a força que você tem. E não é força, é a mentalidade do sucesso e conseguir aplicar isso na realidade mesmo, Sim. assim. Então, assim, é muito bacana ver isso acontecendo, né? Então, eu aprendi com esse livro que o sucesso, na verdade, é o fracasso que você usou bem. Exato. Então, vocês usaram muito os fracassos que vocês tiveram, porque eu tenho certeza que foram muitos. Sim. E hoje, vocês têm um sucesso que é isso, assim, hoje vocês estão num momento Exato. muito bom, que também não vai limitar vocês, porque vocês já desenvolveram isso, né? Essa mentalidade do crescimento, né? Mas Do sobre mindset esse de sucesso, crescimento. A gente escutou aprendeu uma frase agora. nova, tá? Tá, vai, ensina pra gente. É sempre se colocar o pé no chão, cara. O sucesso é uma casa alugada. Olha só. Então, tipo, você está bem sucedido, você não é bem sucedido. Aham. E a gente precisa trabalhar isso até para as pessoas que estão perto da gente, sabe? Coloca o pé no chão. E ontem a gente tava conversando sobre isso. Se eu tivesse chegado a esse ponto há 5 anos atrás, hoje eu não teria mais nada. Com certeza. Porque a cabeça de 5 anos atrás era a outra. E deixa eu viver minha vida aqui, agora bora. Não, hoje não. Hoje a gente fala, não, agora a gente tem que achar formas para multiplicar e aumentar e dar robustez para isso. E eu acho que é isso. Nunca tá bom, é isso mesmo. Nunca vai tá bom. Exato. E aí, Né? respondendo sua pergunta, eu acho que Eu nem sei que pergunta foi, gente. Que isso? Como eles saíram da cidade. tudo isso aconteceu por questão de você preparar sua mente antes, tornar a realidade primeiro na cabeça e depois você colocar isso. E aí esse processo foi um processo, primeiro começou aí quando eu fui demitido lá uns anos atrás, aí comecei leitura, comecei vídeo, o Mindset foi aí teve o Milagre da Manhã, teve um que falava sobre hábito, que tem que ter um gatilho, tem que ter não sei o que, tudo mais, Poder do Hábito. E aí foi indo um atrás do outro e isso foi juntando algo maior, assim, que aí que eu não sei explicar, entendeu? Só que aí eu falei que eu não sabia o que era o sucesso, assim, em si, porque você sabe que você quer ser bem-sucedido, mas você não sabe o que é ser esse bem-sucedido. O que é chegar lá, O que é isso? E aí chegou um ponto que eu li O Segredo da Mente Milionária. Que é a Bíblia dele. Cara, eu vivo esse livro até hoje. Ele vive esse livro. E aí, nesse livro, ele fala para você escrever. Então, ele fala... Aí, o que eu juntei? Eu juntei o Milagre da Manhã e o Segredo da Mente Milionária. Então, o Milagre da Manhã, ele falava para ter uma rotina de desenvolvimento pessoal antes de começar o dia. E eu fazia isso desde 2021, mais ou menos ali na pandemia. Eu acordava mais cedo, fazia minha rotina, ia pra academia, voltava e aí começava o dia. E aí, depois, quando eu li os Segredos da Mente Milionária, eu juntei esse livro e comecei a fazer as declarações do livro, comecei a viver o livro ali. E aí, eu acho que... acho não, certeza que foi ali, porque o livro, ele fala para você PPZAR, né? Programação gera pensamento, pensamento gera sentimento, sentimento gera ação, que gera resultado. Então, o problema, ele tá na programação mental. Foi aí que eu entendi que eu não sabia fazer dinheiro. Se você falar assim, Jonathan, precisa de 10 mil. Eu falo assim, pegar um empréstimo do banco. O banco não tá emprestando, vou emprestar de um amigo. Acabou o limite do banco. E se o outro banco comprar uma dívida e me der um troco de tanto? Então, como eu trabalhava em banco e sabia fazer empréstimo, eu só trabalhava com empréstimo na minha cabeça. Então, por isso que entra a questão do teto financeiro também. E aí eu cheguei à conclusão, uma hora, de que a gente não sabia fazer dinheiro. E ele falou, eu descobri o nosso problema. Ele falou bem assim, a gente não sabe fazer dinheiro. Eu falei... Você quer uma casa da moeda, Jonathan? E agora? Você acha que a gente Quer vai fazer? imprimir? Não sabia fazer, tipo assim, a palavra é fazer dinheiro mesmo, assim. Você só recebia o dinheiro, né? Só recebia porque é CLT, então, tipo, eu não vejo como algo ruim ser CLT, mas não era algo que eu queria, então, ser CLT, você recebe só. Então, você só recebe, você não sabe fazer. Perfeito. E aí eu falei assim, cara, eu não sei fazer, tipo assim, quem sabe fazer dinheiro, ele vira Uber, ele vira garçom, ele faz o escambau e ele faz dinheiro, ele brota dinheiro. E aí eu falei assim, cara, eu tenho que saber o jogo do dinheiro, e aí eu fui entender que finanças é comportamento, mas não no sentido de finanças comportamentais mesmo, no sentido burocrático. Escassez, né? É no sentido de você pegar a parte emocional e você jogar para você e você conseguir fazer.
E aí foi aí que foi o gatilho, eu acho. Quando eu começava aí para você entender, lá fala para você fazer declarações, fazer visualizações. E a visualização, ela não tem que ser só visualizar, vislumbrar. É você fechar os olhos e você sentir que você tá naquele momento. Então eu sentia tudo, eu sentia que eu tava no condomínio. Eu tenho o vídeo até hoje salvo no YouTube, que é da casa no condomínio. Eu visualizava tudo. Eu me visualizava acessando pessoas. Eu colocava lá que eu queria acessar um milionário, que eu queria acessar grandes players do digital. E assim, esses tempos atrás, esse ano ainda, a gente tava com a Betina conversando. Nós vimos! E ficamos um tempão E ela ficou um tempão conversando com a gente, e aí, ao mesmo tempo que eu tava ali, parece que eu tava de fora. Sabe quando você tá aqui e você começa a olhar por fora ao mesmo tempo? Parece que tá assistindo, né? Sua própria vida. Exato, eu falei, gente, ela tá aqui conversando comigo. Assim como se ela fosse minha amiga, rindo, falando abobrinha. Jonathan foi perguntar uma coisa pra ela super séria, ela olhou. De verdade? Sei não. Falei, gente, como a gente, sabe? Então é muito... E não só ela, né? Não só Hoje ela. a gente tem acesso a um monte de gente do digital que é grande. E você... Querem conversar com vocês. E você olha e você fala assim, rapaz, eu tô aqui, ó. Cheguei. Só que aí o sucesso é uma casa alugada, entendeu? Sim, e vai ter sempre mais, né? Sempre Sim. vai ter algum momento pra você querer mais alguma coisa, né? E quem souber jogar esse jogo do sucesso e o pé no chão é que vai ter perenidade. Então, aí tem Que um vai livro... durar ao longo do tempo, né? Sim. Cara, livro foi o que mudou minha vida. Tem um livro que fala, Isso é muito legal. o ego é seu inimigo. Esse livro é Sim. sensacional. Sensacional. Ele fala de várias pessoas que estavam lá em cima e perderam tudo por conta de ego. Vocês estão por dentro do mercado financeiro? Vocês viram o que vai acontecer com o Pão de Açúcar? Não vi. Não Eu vi, não vi. Infelizmente, o Pão de Açúcar acho que vai... A grande pessoa faleceu, né? O Abílio Diniz. Então é impossível você não conectar o nome à pessoa. Mas olha só a dificuldade de você não fazer sucessão, né? Sim. Eu tô fazendo uma leitura por cima. Eu não sou economista, meu filho que é economista. Mas Ai, assim, eu- você vê um cara que começou numa doceria do pai, faz um açougue, aquela coisa, tá pra falir. Eles não falaram essa palavra, que essa palavra é muito pesada pro Pesada, mercado. né? Ela tem ações na bolsa. Uhum. Mas de como rói uma coisa se você não gerencia, se você não faz bem essa gestão, né? Foi que nem você falou. Eu sempre falo, eu imagino, eu sou muito imaginativa. A minha cabeça é muito legal. E eu imagino aqui, ó, baixa autoestima e aqui ego. E você transita. Né? Porque tem situações que você tá mais perto daqui, que você não tem mais segurança, tem mais sensações aqui. Quem conseguir fazer o jogo maior aqui é o que vai ficar mais longo, que você vai ver aquela pessoa em várias fases da vida e tendo essa longevidade, né? E como você faz para manter o pé no chão? E você? Quais são as estruturas que vocês têm de verdade para falar assim, ó, eu preciso manter aqui, ó. Dando acho Tônio Bulhões pra gente. É, Como que a gente eu não tô, consegue se eu tô manter? embriagada. com Embriagada. É o caminho sem volta. isso. Meu Deus, Pra eu nunca gente, mais vou conseguir usar a Natura. A régua é isso aqui agora. Agora eu consegui usar a Natura. Natura nunca vai patrocinar a gente, porque a gente quer Tânia Bulhões. Sabe, assim, de verdade, tudo que a gente já viveu é o que me mantém com o pé no chão. Tudo. Porque eu sei por onde a gente caminhou. Pra gente estar aqui, não tem porque eu chegar aqui, olhar pra sua cara e falar assim, não faz. Gente, isso não faz sentido. E eu não entendo as pessoas que vivem dessa forma. Porque, assim, hoje o nosso desejo pra toda a nossa galera, a gente fala toda vez, a gente deu os livros que a gente leu e que transformou a nossa vida, a gente deu pra eles, pra todos eles. Eu vi só o essencialismo. Eu ia É, falar Vida da sobre isso, Milionária. porque o essencialismo também... É maravilhoso. desculpa, gente, é uma coisa Então, assim que foi pra outro mim é prático e é uma coisa que eu demorei um pouquinho pra engrenar nos dois. Não, mas o essencialismo eu entendo, eu também. Nossa, demorei, assim, mas passei as 30 primeiras páginas, meu, depois o negócio foi assim, sabe? Esse livro aí foi o livro que aí deu o gatilho final. Sim, pra porque mim. ele é prático, né? Porque aí eu falei assim, cara, que se lasque tudo e todos. A gente né? precisa se preocupar com uma coisa nesse momento, sabe? Foi Sim. isso É. que... Sim. E, Que era fazer dinheiro. a gente, foi o nosso foco. Mas o que nos mantém o pé no chão foi justamente andar com o pé no chão a vida inteira. Na A verdade, gente sabe assim, os caminhos que a gente passou e enfim, é muito claro exatamente o futuro, sabe? Assim, eu sei o que eu quero. Eu agradeço por hoje, mas eu agradeço pelo que tá por vir, porque eu estou indo até lá. Isso é o que tá na minha cabeça todos os dias, sabe? E todos esses livros, eles entraram pra nossa galera nos momentos exatos. A gente começou a ver que o pessoal tava tá viajando aqui. Jonathan, agora é hora de todo mundo ler o essencialismo. Ótimo. Deu pra todo mundo, agora tem outro já. Né? Tem um na fila já.
Mas é só saber por onde a gente andou. Eu acho que assim, você saber que você não é nada. Exato, gente. E eu tô com uma frase, ó, parece ser feio, né? Mas eu tô com Não. uma frase na minha cabeça. Não, eu não falei a frase ainda. Eu tô com uma frase na minha cabeça, cara. Você tá morrendo. Uhum. Assim, Você tá morrendo. Você acordou hoje, tá todo mundo feliz aqui, ó. A gente tá feliz, mas, cara, você tá morrendo. o dia tá... Uhum. Você não é mais um dia, é menos um dia, sabe? E Uhum. vai todo mundo pro mesmo lugar. Eu tava vindo e dirigindo e pensando, falei assim, cara, tá todo mundo aqui no carro e tudo mais. Mas esse mundo parece que não faz sentido, velho. Uhum. E aí, se for pegar na questão filosófica, de religião, pra mim também muita coisa não faz sentido. E aí, se você olhar pra isso, assim, e é saber. Não tem nem como eu querer me achar. Uhum. Cara, eu vim de uma favela, eu vim do córrego, eu estudei a escola pública a vida inteira. Eu andava na rampa de skate, ficava madrugando na rua. Cara, eu ficava vomitando de tanta bebida que eu tinha tomado, misturado com droga e tudo mais. Eu vou me achar como, né? Não Uhum. tem como. E assim, e todo lugar que eu trabalhei tinha aquelas pessoas que nem em banco, por conta da falsa sensação de poder, né? É a síndrome do pequeno impostor, né? Desculpa, Pequeno. do pequeno poder, né? É. Você tem certo poder ali e você acha que você é o poderoso. Tem muita gente que se acha. Uhum. Nossa, e isso na igreja tinha também. Na igreja, o pessoal me conhecia por eu brincar muito com as crianças. Na verdade, era uma fuga. Uhum. Todo mundo ficava se achando lá. Eu falei assim, eu vou ficar aqui com a criançada aqui, ficava brincando com a criançada. No banco, eu sempre fiz amizade com o guardinha e com a faxineira. Uhum. Sim. Então, e hoje também, nossa, não sei o que, hoje... Aí chegou na questão do sucesso, né? Hoje a gente tá bem sucedido, hoje a gente tá com uma empresa de coprodução, hoje a gente vende para médicos, hoje a gente tem 2 especialistas médicas. Então, é uma realidade totalmente diferente da onde a gente veio Uhum. e o que a gente tá vivendo hoje. Mas, Deus me livre, dá alguma coisa errada. E hoje eu tenho a clareza de saber que, cara, na situação que a gente tava, a gente nunca mais volta. Porque hoje a gente sabe fazer o que a gente não sabia antes. Uhum. Aí entra a questão do bilionário, né? Quando ele fala assim, se eu perder tudo, eu sei que eu vou voltar. Então, hoje eu sei que a gente volta, de alguma forma a gente Uhum. volta. Mas, e se acontece alguma coisa, sei lá, né? Hoje você tá bem sucedido, mas tudo é muito frágil para você perder isso. Então, é por isso que eu acho que eu não deixo, que o ego não chega pra gente o Flávio nesse Augusto ponto, assim. sempre disse, estabilidade Não existe. Eu admiro muito o Flávio Augusto. É uma das pessoas que tem uma... Ele tem um poder da palavra, da comunicação, né? Eu gosto da muito forma do de jeito que ele comunicar, fala. né? Ele consegue atingir, assim, alguns Exatamente. lugares, né? Uhum. E a história dele, né? De vendedor. Sim, sim, sim. Mas o que mais eu gosto é da história dele com a esposa. Sim. Ele sempre coloca isso muito, muito em voga de como ela era o apoio desde sempre, né? Uhum. E aí que eu vou chegar nesse momento. Porque vocês passaram num momento que eu estava acompanhando, que eu vou voltar para a mesma pergunta. Você ainda não respondeu. Que você já tinha chegado na resposta do que você queria, quais eram os planos, e aí a gente conversou. Eu não sei se a gente se ligou, e você falou assim, o Jonathan tá pensando em fazer isso, a gente tá fazendo assim, assado. Um dia chuvoso. E era eu lembro muito bem. era muito estressante pra mim, porque eu falava assim, e ela falava assim, você falou isso pra mim a vida inteira, mas eu não sei. Eu tive vontade de pegar ela, e arrancar ela e levar, mas não dá pra ser assim. E você, na minha opinião, você teve muito domínio daquele momento de... Você tinha muita certeza, você sabia o que você queria, estava na sua mão, estava escorrendo, e ela ainda estava no momento dela de amadurecer a ideia e de perder uma certa estabilidade que ela se sentia, né? E ela nunca se arrependeu quando ela foi. E eu queria saber desse momento de vocês que estavam passando nessa transição. Você já tinha transicionado, eu acho que é uma drag queen, quando você fala assim, né? Você já tinha aquilo na sua cabeça muito claro, que é como ela me falava, e ela ainda estava nesse amadurecimento. Como que foi você segurar a sua ansiedade e ainda trabalhar pra ela e falar assim, vai dar certo. Como que você fez isso? Na verdade, não tinha ansiedade. Eu que tô falando. Não tinha. Porque eu tava ansiosa. Então, você trabalhou a minha ansiedade. Aí, pro pessoal entender, foi um momento de transição. Isso. Eu tava na construtora, e o que acontecia na construtora? A gente prometia algo pro cliente, e assim, o engenheiro falou assim, nossa, eu sou o melhor do mundo, e não sei o quê. E eu vendia isso. Que é o que eu faço hoje. Hoje eu vendo um especialista. Uhum. Mas eu já vendia, eu já tinha essa coprodução ali naquele momento. E aí, quando a gente vendia, depois a gente não entregava o que a gente prometia. E eu falei, cara, não adianta eu ficar me lamentando aqui, a empresa é dele, eu não vou poder fazer nada, eu tenho que sair e criar a minha. Uhum. Foi aí que virou. E aí, nessa que virou, mas até criar, a gente passou meses. Foi.
eu basicamente sem receber nada, recebia pingados ali. Da construtora eu tinha um valor para receber e eu fui indo. No final não recebi o valor que eu tinha para receber da construtora. E aí quem foi segurando foi ela. E eu fui trazendo pequenas coisas ali. Precisava um serviço, sei lá, alguma coisa assim. E foi nesse momento que eu me desenvolvi. E aí quando chegou a transição foi quando já estava dando certo no digital. Então eu já estava recebendo ali, vou falar de valores que eu sempre falava, desde do quebrado até hoje eu falo. Então eu estava recebendo 20 e poucos mil. E eu falei assim, cara, o máximo que eu recebia em banco era 5 mil, juntando todos os benefícios, e olha lá ainda. Então eu já estava recebendo 20 e poucos mil, eu falei assim, aí o que acontece? Na verdade, o que trouxe a segurança para ela foi que um dia eu fiz 6 mil em venda para mim. Ele me contava assim, fiz 6 mil em venda aqui. Aí eu, aí ela, bacana. não, aí quando chegou nesse valor, aí ela falou assim, meu Deus, eu trabalho o mês inteiro para ganhar 6 mil. E aí foi nesse momento, que aí não tem como. Mas aí, deixa eu contar. A gente sempre teve o desejo de sair de lá. Sempre. Isso ali dentro sempre existiu. A gente vai para outro lugar, E aí, quando eu precisei fazer o estágio da minha pós-graduação, que eu embromei pra fazer, a gente ficou uma semana aqui em São Paulo. E aí, a gente viu São Paulo acontecendo tudo. A cidade não para em nenhum momento. A gente dormia com algodãozinho no ouvido, porque não para. A cidade te empurra, te empurra. E ele falou assim, não, a gente tem que vir pra um lugar desse. Olha isso. Todo mundo querendo ir embora. Não, você não fica parado. Não, mas o que eu penso... Lá, o que nos incomodava... Era o parar. É que é uma cidade assim, ó... Que eu tinha essa sensação. Parece que você tá parado e parece que nem ventava. Mas não venta. E não venta. Não venta. E Se não te venta. contaram, não venta. Nossa, E assim, parece que Jesus. nada acontece. E a gente tudo tava muito nesse parado. lugar. E quando a gente ficou uma semana aqui, ele falou, essa cidade vai empurrar a gente. Vai empurrar. Uhum. Porque a gente já jogar a tava gente pra querendo. cima. Era só precisava do empurrão. Do Só final. precisava fazer, na verdade. Exato. Só É, daí, né? Porque São Paulo você vê, cara, não tem como. Você dá um jeito. O pessoal é Se tudo movimenta. desenrolado aqui. Mas é verdade. E aí ele falou, aí foi a primeira possibilidade. Eu falei, então a gente vai vir embora pra São Paulo, né? E tal. E ficou com isso na cabeça, mas ainda levou um ano e taranã pra acontecer. E aí teve um dia que ele foi me buscar no hospital de manhã, 24 horas de plantão. Ele falou assim: olha, se você quiser sair, eu consigo agora. Não, eu falei assim, ó, eu acho que dinheiro não é mais problema. Ele falou isso. Se você tá lá por grana, eu acho que grana não é mais, porque... Tá indo tudo bem. Não, qual que era o meu cálculo? Você tá fazendo 5, 6 mil lá, 7 mil que seja. A gente fazia 20 e poucos no mês, você tem 5 meses garantido aqui. Tipo, era mais ou Ele menos fazia isso, essas sabe? contas. E aí ele falou assim pra mim. Aí ele falou, né? Eu acho que dinheiro não é problema. E se você quiser sair, fica à vontade. Aí eu olhei assim, dei aquela respirada. Eu falei assim: olha, então eu acho que eu vou tirar uns meses de férias. Uhum. Não foi que assim, difícil. não. Esse eu acho. Primeiro foi, tá, Foi vamos. assim, ele vai falar Vamos que eu ver. falo. Aí o que acontece? Ah, Aí ela é falou verdade. assim, Eu aí eu esqueci. falei, então vambora. Isso voltando pra casa do hospital, É. 7 da manhã. Vambora, porque a gente queria muito sair dali. Uhum. A gente queria ir ou pra Curitiba, ou Florianópolis, ou Balneário, alguma cidade a gente queria ir. Só que a gente não quis ir pro sul, porque o sul era muito parado também. Uhum. Até Floripa, que é uma cidade grande, também é mais parado do que São Paulo. Uhum. Obviamente. Do que São Paulo, o interior de São Paulo aqui já é mais movimentado do que lá. E aí a gente falou assim, então vamos colocar uma data. Foi. Eu falei pra ela, Foi. mas por quê? Isso daí eu também aprendi com o Pablo Marçal. Aí ele falou: me fala um dia. Me fala um dia. Aí eu falei: então a gente vai dia 30 de junho, a gente vai embora. Aí a gente ficou assim, ó. Aí no outro dia eu pedi pra sair. No outro dia. Eu falei: ó, E que mês que é esse? a gente veio embora dia 22 de julho. Eu saí do hospital. Não, mas que dia que é esse da conversa? Que dia? É. Eu acho que A foi- conversa do Acho que carro. foi um dia acho que anterior, foi, sei lá. Foi um dia anterior. Assim, na verdade, a gente deve ter conversado em maio e a gente colocou junho pra Ah, sair. deve Nossa, ser era assim. um mês. É um mês. É. A gente foi bem. Mas aí o que Mas é que também que vocês já acontece? estavam nessa, já- nessa expectativa, já nesse fazia planejamento, aquela coisa do, né, E a da gente atualização. já vinha de tudo isso e a Aham. gente tava vindo de um momento ruim. É. E aí fala assim, cara, o que a Não gente tem a perder? mais nada a perder, nada. Já nada, tá com o nada, nome nada. sujo, tá com dívida, tá todo lascado, não tem o que perder. Uhum. Vou E tentar aí, ganhar agora. Então não tinha muito, não exigia tanta coragem assim. E aí, ele falou. Não, eu vou lembrando. Não exigia tanta coragem assim. Mas é verdade, foi assim, ou vai ou vai. Pelo menos na nossa visão. Para outras pessoas, Pode parecer. já olham, eu tô aqui no hospital, tô trabalhando não sei o quê. Sim. Pra pessoa, talvez, ela olha e fala assim, nossa, isso daqui é meu tudo, né? Sim, É. e aí Pra ela gente, olha, a gente "O que não que via essa dessa pessoa-" forma. Tipo, as pessoas podiam olhar isso pra mim. Mais por todo o caminho que eu percorri no hospital naquele Uhum. período.
depois que, né, eu fiquei lá, enfim, e já era diferente tudo. Eu já não olhava da mesma forma e tudo mais, muita coisa mudou, né? Uhum. E aí eu falei, não, então vamos. E aí quando a gente colocou data, a gente cumpriu com o que a gente falou, ele falou, pode ficar tranquila, descansa um pouco. 10 dias eu tava ficando maluca, eu comecei a chorar, eu falei, o que eu vou fazer da minha vida? Eu não Comecei a sei me se ela sentir... fez entrevista, mas eu liguei as pessoas ali. rolou tudo isso. É, Verdade, teve tudo isso. E eu chorando, que eu falei, cara, o que eu vou fazer? Pra onde eu vou? O que eu faço? Acabou pra mim. E eu chorando pra ele, ele falou, então vem trabalhar comigo. Eu falei, e eu vou fazer o quê? Ah, não, mas antes disso, o que ela falou? Ela falou assim, ó, então vou sair, eu nunca tirei férias, você segura aí que eu não quero fazer nada. Aí ele ficou com medo. E aí entra uma questão de, assim, eu não tive o homem da casa, não tinha nenhum homem em casa. Eu nunca vi alguém acordando cedo para trabalhar, porque minha tia também não trabalhava. Então eu nunca tive essa referência de ter uma pessoa que é provedora do lar. E aí quando ela falou isso a primeira vez, eu acho que foi a primeira vez que eu senti responsabilidade no casamento, nesse sentido. Eu nunca tinha sentido. E aí, porque e sempre foi dividido. Ah, a conta é nossa, a conta bancária é nossa, as contas de casa são nossas, tudo foi nosso. Como você se sentiu? Nesse momento, e aí eu falei assim, rapaz, agora azedou, né? Agora pegou. Não, agora pegou, porque agora eu vou ter que segurar mesmo. Agora porque... se der uma... Uma merda. E aí entra também a questão do desenvolvimento pessoal. Tem hoje grandes players que falam sobre o homem ser o provedor da casa e tudo mais. E aí foi aí que eu acho que eu tive que assumir um papel de homem que em outros momentos da vida não tinha me exigido, assim. Que é no bom, casamento. né? Isso é É bom. bom Bom pra demais. sua autoestima, Sim. é bom pra você se sentir segura, Sim. porque isso é importante pra mulher, né? E, senão a gente vai... É muito interessante tudo isso, mas assim, eu preciso falar do que vocês estão fazendo, porque nós Sim, sabemos, e talvez sim. a audiência não sabe, Uhum. e a gente fica Eu só... acho que agora entrou. Acho que a gente entrou agora nesse Contextualizou. momento. É porque eu me interesso muito pelas pessoas, né? E sobre o negócio também. E aí eu queria, assim, saber como que veio essa ideia, mas em especial o que vocês fazem. Porque, na minha opinião, pela proximidade que eu tenho, eu consegui observar os resultados do que vocês fazem e é muito transformador em números para as pessoas. As pessoas têm um sonho, elas são excelentes no que elas fazem, Sim. mas elas não conseguem vender em larga escala, que é isso que vocês fazem. Então, na minha opinião, o que vocês fazem é mostrar um talento pro público e aquilo escalar. Como que é feito isso para vocês? Como vocês se dividem? Como vocês fazem a gestão dessa empresa? Bom, o Jonathan, falando do início, ele começou como estrategista mesmo, o que pensa em todas as... Porque éramos nós dois, hoje a gente tem 30 pessoas com a gente, mas antes era só nós dois. E eu vendia, e ele que me ensinou tudo. Eu lembro o primeiro post que você Tudo. vendeu 5 mil reais. Ela fazia assim, ó, ela fazia assim. Ela no telefone, assim. É muito bom ter imagem dessas coisas. É, né? muito legal, é muito E legal. eu fui correndo, né, de contar, eu falei que ela vai fechar mesmo, e não sei o quê. E aí eu fiquei no comercial e ele sempre me ajudando, faz isso. Vê essa turma aqui, manda isso, pergunta isso. E a gente lado a lado mesmo. Nesse primeiro momento foi lado a lado. Depois não deu mais certo e a gente teve que ir pra cada um com um cômodo. Mas antes era lado a lado. E ele sempre pensando em como trazer pessoas pra que eu pudesse fazer venda. Basicamente é isso. Uhum. Né? Aí ele pensa na estratégia Eu pra era o trazer marketing, ela era o comercial. o comercial. Uhum. Então começou dessa forma. E hoje atualmente, eu tô cuidando dos times, né? Muito mais do time comercial. A gente tem uma head comercial hoje. Eu trabalho junto com ela, mas hoje eu tô soltando tudo na mão dela. Ela só vai e faz. Uhum. E também com o time que é o sucesso do aluno, que são os responsáveis pela entrega, a conversar com esses alunos dessa mentoria, desse curso, enfim. Que é o que o Jonathan não tinha na construtora. E ele precisa honrar com o que ele acha. Exato. E isso, eu sou assim também. Eu preciso entregar o que eu tô falando que eu vou te entregar. Sim, E é sua precisa cara que ser tá lá, muito... né? Exato. Sua Precisa palavra. ser muito bem feito. Uhum. E ele fica com o restante do time, com o marketing, tráfego e todo o resto da galera, que eu não entro tanto, que não é também a minha praia, eu gosto mais daqui. Então hoje a gente tá dessa forma. Ele lá, aqui. Hoje nós dois conversamos com as especialistas, né? Mais com uma, a gente conversa, tá ali no grupo o dia inteiro, que faz a ligação entre ela e o time, enfim. Então hoje basicamente é dessa forma. Mas basicamente é isso que você falou mesmo, assim. Na verdade, descreveu bem melhor que a gente, às vezes, né? Na verdade. É isso, a gente pega alguém que já é bom, alguém que já tem uma carreira, e até você falou assim, é a sua cara que aparece. Na verdade, não é Às nem a vezes nossa. não aparece. É a do especialista que tá ali. Então a gente pega Sim. alguém que é bom, alguém que já construiu uma carreira, e o que a gente faz é ajudar ele a construir algo maior. Uhum. Então, assim,
é igual um artista, né? Um artista, ele tá no palco Mas tem e toda uma tem a galera atrás. plateia ali Aham. e nós somos o Toda bastidor. uma estrutura, né? Exato. O que a gente faz hoje é dar estrutura para o especialista. E Então, a gente vende infoprodutos, mas não só infoprodutos, a gente começa a criar um ecossistema ao redor de um produto central. Né? Então, tá o especialista, a gente cria um produto, aí daqui a pouco cria outro, daqui a pouco cria uma prestação de serviço, aí cria um sistema e vai criando várias coisas ao mesmo tempo, produto físico. E aí você cria um ecossistema de negócios ao redor do especialista. E aí, qual que é o nosso papel? O especialista, o papel dele é aparecer, é dar aula, criar conteúdo. Basicamente é isso. Uhum. E ele nos ajuda no sentido assim, às vezes a gente tem alguma dúvida técnica, a gente pergunta para ele para passar para o aluno. Mas o restante a gente procura puxar tudo. Então, desde Dos slides da aula, tudo. o cuidado na aula, tudo mesmo. Quando é tipo, é o evento presencial, a gente comprar passagem pro especialista, Especialista, pra ele ficar fazer tranquilo. reserva no hotel, a gente cuida de tudo. É igual no evento que a gente fez, foi quando as pessoas viram a nossa cara daí. Aí eles viram que existe, a Thaís Por e o trás, Jonathan. né? Uhum. Mas até então, é só a equipe da pessoa. Então... E a gente sempre buscou entregar o máximo, não somente porque é a cara da pessoa, mas isso é nosso. A gente precisa fazer um bom trabalho, a gente precisa fazer uma boa entrega. Sempre esteve em nós, assim, isso. E acredito que deveria ser na maioria das pessoas, né? Mas... Vocês, na época, talvez tenha mudado, que as coisas mudam muito rápido. Uhum. Vocês falaram que a curadoria, no máximo, Era você isso que eu conseguia... ia perguntar. Pode perguntar, então. Não, pode falar, mas era sobre nesse sentido de entendendo assim, entendendo assim essa questão. O especialista é a pessoa que assim estudou, tem ali uma especialização, mas tem um conteúdo técnico, ali um conhecimento vivido, um médico, um fisioterapeuta, um enfermeiro, um nutricionista, que seja, e ele quer vender. Só que é isso, a gente não sabe se vender. A gente não sabe, a gente não aprende, a gente não sabe. Eu sei que eu entrego um resultado incrível pro mundo, mas como é que eu vendo isso, né? Como é que eu faço dinheiro? Como é que eu faço isso? Porque hoje a gente só recebe, é isso que a gente vive, né? E aí essa questão do tipo assim, vocês como coprodutores e como empresa, né? Como que a gente identifica como que a gente olha assim e fala assim, poxa, essa pessoa, pra vocês, como que eu sei que essa pessoa é um produto? É fácil. Você fala se um filme é bom ou se não é. Uhum. Se uma música é boa ou se não é. Uhum. Você olha se as pessoas gostam daquilo ou não gostam. A real é essa. Então tem gente que você olha e fala assim, rapaz, isso daí tem dinheiro aí. Então tem uns que estão mais prontos, outros precisam ser preparados. Mas você vê quem é magnético e quem não é. Uhum. Então, assim, é fato, assim, você consegue ver quem é a pessoa fácil. Uhum. E aí eu fui levantando alguns pontos também, tipo, a pessoa tem tantos anos de experiência, a pessoa tem esses elementos de autoridade. Uhum. Você já consegue ver se tem demanda para aquela pessoa. Então é isso, assim, é fácil. Você sente, você consegue ver. Ao redor tem sinais que mostram que aquela pessoa ali é uma pessoa que dá para você investir. Uhum. Então é basicamente isso. E tem muita gente que quer viver isso, por exemplo, muitos especialistas que querem, poxa, eu nem quero... sei se eles querem viver, não, porque eles não sabem o tanto de coisa que eles têm que fazer. Acho que pois eles pensam que querem. Sim, Algum- aí mas- quando na hora de... não vê. Mas tem especialista, por exemplo, que ele já faz e não recebe nada. Sim, já Mas faz continua aquilo. na sua Ele já linha de faz. raciocínio. Não, tem muita gente que quer, não, eu quero viver disso, eu quero fazer isso, eu quero agregar isso. E tem gente que é gente que fala, olha, você pode fazer isso. isso mesmo. Você pode, explora isso que você pode fazer. E aí a pessoa vai começando. Começa a se também descobrir, né? Sim, exato. É tão complexo o que eles fazem que na época que a gente conversou do evento, vocês falaram que vocês tinham uma expert, que vocês já estavam prospectando a segunda, mas que vocês teriam condições naquele momento de ter 3. Como que faz para ter essa curadoria com 3 pessoas? Como é que vocês se organizaram? Sim, Dá para ter sim. mais? Como é que vocês acham? Então dá, mas é uma questão de qualidade também, né? Uhum. Então, assim, a gente conhece agências que já tiveram 20 e poucos especialistas, mas começa a perder a mão. Porque, assim, hoje a gente quer entregar algo bom para o aluno. Uhum. Então, algo bom na gente é que a gente se preocupa com a entrega também, que é algo difícil no digital. Não é que é difícil, hoje está melhor, mas um tempo atrás não tinha isso. Então, hoje a gente olha para a gente olha para a equipe, olha para o especialista e para os alunos. Se você for um pouco mais além, você consegue olhar para os pacientes e para a família desses pacientes. Uhum. Então, assim, hoje eu tenho essa responsabilidade, nós temos essa noção de que é um todo, sabe? Uhum. Então, a gente,
por isso que a gente colocou uma limitação de até 3 especialistas ali. Tem gente que fala até 5 e tal. Mas é isso. Quem tem um, não tem nenhum. Quem tem 2, tem 1. E assim vai indo, entendeu? Perfeito. Então, hoje a gente olha de uma forma que consegue montar Tem gente que chama de squad, de time, enfim. Você consegue montar um esquadrão para cada especialista. E aí tem uma estrutura já pré-estabelecida que você vai criando para cada um deles. Então, é basicamente isso. Aí o seu papel vai ser fazer a gestão e olhar de uma forma estratégica e direcionando o estrategista, na verdade. E aí o estrategista vai tocando ali. Só que não é tão simples assim, porque trabalha. Imagino. Deve ser um desafio enorme, né? E aí o desafio e que vem sendo é a gente passar a nossa visão de tudo De mundo, assim, na verdade. para essas pessoas que ficarão nesses esquadrões, por exemplo. Eu preciso que esse esquadrão faça exatamente o que eu faria. Então, esse processo, assim como vocês sabem como que é. E essa fase que eu estou em de gerir, Sim. de fazer gestão, que está sendo o meu ponto, assim, de desafio, né? Agora eu preciso realmente aprender a lidar com pessoas, mas de outra forma aqui. Então, e passar o que você faria. Olha aqui, como eu faria, eu espero, eu preciso que você faça. Então, mas por isso que foi bom contextualizar tudo. Tipo assim, hoje, aí entra no que você falou de, tudo aconteceu para que a gente viva... Tudo levou, né, vocês a isso. Então, hoje, a visão que eu tenho da empresa, eu tinha da época da faculdade, eu tinha lendo livro, eu tinha lendo livro de empreendedorismo, que na época não me adiantava pra nada, os podcasts que eu ouvia e tudo mais. Você que acha? Você vai acumulando. Não, aí foi acumulando. Sim. Então, hoje, o que me salvou no digital, na verdade, de entrar no digital, foi que eu sabia vender. Então, o meu trabalho no digital, na verdade, começou como um vendedor. Eu tinha o nome de estrategista, mas basicamente, cara, quando a pessoa que já tinha resultado me explicou o que era pra fazer, eu entendi muito rápido. Porque eu falei assim, é isso. Já faço. É isso. E aí, hoje, a visão que a gente tem é essa visão institucional também. Que no digital, a maioria da galera não tem. Porque a maioria da galera nasce no digital. Como nós viemos do mercado tradicional e eu vim do mercado institucional, hoje o que a gente está colocando na empresa, a questão de governança, é uma questão institucional. Então a gente está levantando head para cada área, a gente está levando um time para cada head, e assim vai indo. E hoje a gente sabe lidar com pessoas também. Aí entra a questão da educação com a minha tia e tudo mais. Então, tudo formou, né? E viver sob pressão, vivi minha vida inteira. Sim. Então, pra mim, é tranquilo. Se eu pegar alguém que é chato, alguém que fala um monte, pra mim... Ele sabe lidar muito bem. Muito bom. Olhando eu sei que você vai falar. Não, eu pode sinto que você vai falar. Eu sinto. Eu queria muito colocar esse aspecto da gestão, que pra mim, eu falei numa conversa anterior, pra mim é o que vai salvar o mundo, é o que salva os negócios, que vai salvar a reabilitação, é nisso que eu acredito. Porque fazer a gestão, quem vai fazer, quem olha, acha que aquilo acontece sem querer. Mas é tudo pensado. Exato. É verdade, você falou isso. Isso né? foi pensado, né? É muito importante essa questão. E vocês estão se vendo nessa projeção, né? Vocês precisam ser substituíveis, precisam ter pessoas que façam melhor que vocês, né? Em onde elas estiverem. E é um momento que vocês estão tendo de muita lucidez, eu achei. Porque isso é dividir dinheiro, por enquanto. Você concorda? Sim. Né? Vocês poderiam falar assim, não, a Thaís vai ficar com tudo, vai sobrecarregar a Thaís, mas isso daí, de certa forma, algumas pessoas pensam que é dividir dinheiro. Mas não é multiplicar dinheiro. As pessoas vão ter uma capacidade perfeita. E eu falo pra ele, pra mim, de verdade, isso é prosperidade. É isso. Sim, com certeza. Prosperidade. Com certeza. Sabe, você oferecer, você trazer, crescer, enfim. Perguntinha retórica, mas qual é o maior desafio hoje? Fazendo essa gestão. No momento atual. Mão de obra. Isso. Assim, É mais que gestão de pessoas, eu concordo. eu acho que é É muito... ocupar Eu ia falar, ter pessoas. O problema não é gerenciar pessoas. Não, é ter. problema, mas a Mas gente é precisa ter. ter pessoas Sim. que queiram. Pra ter um outro problema. Que Exatamente. Exato. Pra gente ter um problema de coordenar, a gente tem que ter pessoas que querem fazer, trabalhar e acontecer. Olha, eu não imaginava que era tão complicado. Nossa, é difícil. Porque todo mundo, não tem emprego. Gente, eu tô te dando aqui, vem fazer. Quando você sai dessa mente escassa, e aí você começa a ver oportunidade em tudo. Você chega no restaurante e fala, isso aqui tá rendendo. fazendo Você começa a ver cálculo. oportunidade em tudo.
E nós criamos a oportunidade pra pessoa, a gente fala assim, ó, é só você fazer isso, eu vou te honrar aqui. Eu Sim, falo pra ele. Sim, fala. E eu falo assim, ó, faz mais do que esperado, que é o ensinamento do Napoleão Hill e tudo mais, eu vou falando tudo. E tem muita gente que buga. A pessoa não entende o que você tá falando, ou às vezes entende... Ela e, acha que você tá enganando, ela acha que é... Eu não entendo. Não entende, às vezes Mas- é muito pro tamanho da mentalidade da É pessoa. esse Sim. o ponto. Às vezes, porque a gente trabalhou a nossa mentalidade e a gente, na verdade, eu acho que a gente força as pessoas a trabalharem a delas. Não, olha isso aqui, é assim. E quando ele falou, no CLT não é um problema. E não é mesmo. E tem gente que vai querer... Que só consegue trabalhar Só ser consegue isso. assim. E tudo bem, não tem problema nenhum. E a gente Uhum. precisa dessas pessoas, na Sim. verdade. Só que é difícil de trabalhar a mentalidade depois de falar, olha, existe mais. E Uhum. aqui você pode ter mais. Às vezes as Mas pessoas você estão vai muito ter mais confortáveis ali. responsabilidade. Exatamente. Exato. É você que onde vai a gente gerir seu esbarra dinheiro. sempre, né? Exato, Essa questão exato. é uma É uma conversa questão. eterna, É uma né? questão. Que a gente tem, ai, porque CLT, porque não sei o quê, porque Sim, forma, sim, não sei o sim. que lá, não sei o que lá. Mas assim, é tão limitado o próprio fato da gente estar discutindo isso, É, sabe? aham. Tipo assim, a gente tem tanta coisa que a gente poderia estar discutindo e avançando e a gente fica discutindo, meu Deus, o Eu tenho que vírgula convencer a 05, pessoa. Exato. sabe? O vírgula 05, o negócio assim que você fala assim, mas Sim. eu vou... A gente tem situações, às vezes, que a gente fala assim, gente, tem essa oportunidade, então, mas quem que vai fazer? Quem eu vou receber? Eu vou ganhar? Eu vou fazer... Muitos questionamentos. Gente, tipo assim, meu Deus, sabe? E assim, é isso. Às vezes as pessoas, elas querem o dinheiro, mas elas não querem trabalhar Sim. e não querem a Exato. responsabilidade. Nós O também, né, dinheiro- gente? Exato. Eu também Vocês queria também só não chegar na minha queria? conta aqui Caiu. caiu. Maldivas. e assim, então, as Partiu. pessoas esquecem que pra chegar onde às vezes elas olham e falam assim, poxa, olha que legal, viagem, olha que Sim, legal sim. a casa, olha que legal o carro, olha que legal isso. Só que Meu, é um por trabalhão. trás disso, Então, é um BO que você assume, é um bater no peito que você faz, você fala assim, não, pode, deixa que eu... Sabe, que ninguém quer ter, Exato, entendeu? e eu acho que um problema, a Vivi, ela sempre fala, mostra seu dia a dia. Eu falo, Vivi, eu passo o dia inteiro dentro... Aqui, ó. O dia inteiro. Mentira, ela acorda. Ela deve- corre, mas Ela é só corre, isso, eu ela volto. corre. Mas assim, é um trabalho, a gente trabalha toda hora, todo dia. E não para. Não para. Mas E assim, acorda e dorme. é difícil de mostrar isso Trabalhando. pras pessoas. É bacana ver os resultados. A gente só mostra o resultado na internet, né? A gente não vai mostrar ali, Os tô resultados aqui. positivos. Positivos, positivos. Os negativos Os a BO gente também não a gente mostra. também não mostra muito, Exato, né? mas eu acho que deveria ser mostrado. Uhum. Porque aí todo mundo fala, tão fácil, né? Chegou lá. Não, amor. Esses dias eu coloquei que eu não gosto quando a minha rotina muda, né? Aí a pessoa escreveu pra mim assim, uma querida, ela falou assim, nossa, que bom saber que pessoas como você também têm problemas. Oi. Eu falei, meu Deus! Mas é uma ilusão, né? É uma isso, a gente ilusão. tá ali numa vitrine. Exato. E as exato. pessoas só veem o que a gente tá mostrando, Sim. né? Mas assim, essa questão da mão de obra e do trabalho, cara, é difícil, né? Porque às vezes eu falo assim, gente, eu queria ter um clone, eu me clonar pra eu poder fazer tudo Fazer que eu tudo quero que você fazer. Sim. E às vezes a gente tá implorando pras pessoas Sim. fazerem uma coisa que eu tô Exato. falando. Olha, você vai fazer A, B e C. Exato. Ela para no A e reclama. Não, e sabe o que é pior? Entendeu? Assim, às vezes eu falo assim, cara, eu quero te dar dinheiro, velho. Exato. Parece que você não quer receber, velho. É isso. E Porque o você problema não é o fica em- dinheiro. É. Você queria marcar a consulta e a pessoa parece que não quer marcar. Sim, eu vou pagar. É. Mas, sabe qual é o problema? Mas vamos falar do nosso patrocinador? Isso nunca vai passar se alguém estiver fazendo uma curadoria do WhatsApp. Sabe por quê? O salário dessa pessoa aí que tá marcando comigo vai cair. Sim. A médica que tá lá no consultório, que não sabe o que tá acontecendo lá na frente, porque ela é clínica, Sim. ela não sabe o que tá acontecendo lá na frente. Por isso que ela deveria pensar, né? Mas Então, essa- um suporte, sabe- né? sabe- Suporte, Mas porque- até dela não saber, o problema é dela, né? Também. Não se interessar também pra entender Sim. o que Exato, acontece, né? Eu tive vontade de ligar pra ela e falar assim, sabe que... Sabe o que tá Deixa eu te acontecendo aqui na falar uma ponta? coisa. Olha o É. trabalho... Não, e ela faz um trabalho Tá de sobrando internet. dinheiro, eu Tá né? também. sobrando, é? Vocês já Você tão segue ela ricos. também. Ah, é? Não, você segue todo mundo que eu começo a seguir, o Jonathan já tá lá. O Eu devo ter um radar. Não, eu devo ter um radar muito bom, porque o Jonathan já está seguindo. Juro por Deus. É uma mu- régua. Não, é muita gente. Mas sabe por quê? Prospecção. Não. Porque Não sei. teve uma hora que eu aprendi a usar a internet não como passatempo, mas pra você aprender. Um veículo, né? Então, o meu Instagram eu sigo pra ficar vendo o que o pessoal tá fazendo. Então, e ela trabalha Ótimo. muito. A médica dela faz uma parte social muito grande, só que não consegue. Sim. Não consegue ter a ponta trabalhando igual. Se você Mas quiser, é aquela visão assim. contrata a infra. Que eles vão ajudar vocês. Mas é aquela coisa de. Não é meu. Vou cumprir meu horário. Mas Saindo é daqui. isso. Mas essa pessoa quer Ai, é tão dinheiro. triste. Essa mesma pessoa quer ganhar Mente dinheiro. escassa. Entendeu? Então, assim, é difícil. Porque Então, mas aí que é o problema. Ela quer ganhar, não quer fazer. não é. Você isso. também.
A gente também só queria Só que a ganhar. gente sabe que a gente não Mas sabe fazer isso. Não, mas não tem Não vai como, né? acontecer. Isso não existe. Não Não existe. existe. Não. Não Não, e existe. pra você fazer, você tem que estudar, você tem que Sim. ler. Olha o período todo, toda a história que vocês contaram de abdicação de coisas e de investimento de tempo em leitura, Sim. em tomada de decisão, porque tudo isso, vocês não perderam o tempo, obviamente vocês ganharam, mas tudo isso gerou se você sair daquela coisa, daquele ritmo que a gente sempre vive, que é da rotina. Eu odeio ter rotina, eu quero viver. Cara, cada dia. Porque Eu a adoro rotina também. limita a gente. É o que vocês falam, a gente chegou aqui, olha, nossa, a gente tá vivendo com o nosso apartamentinho, com o nosso empreguinho. Aham. E acabou. E assim, chega uma hora que é isso. A estabilidade, ela vai tirar você, porque não existe estabilidade. Uhum. Então, e as pessoas ficam nessa ainda, né? E ainda bem que tem muita gente assim, porque aí sobra um pouquinho de espaço pra gente que quer crescer. Né? Que deixa assim, E né? voar. Que fique Fica assim, aí, galera. que fique assim. Nossa, eu que ficava mais umas 5 horas aqui, viu? Eu tenho Mas tantas chama o dúvidas. próximo bloco. Vou chamar, gente. Uhum. Desculpe, nós vamos ter que interromper a programação pra fazer uma chamada aqui. Rê, está preparado? Eu espero que sim, porque a gente tem um quadro aqui no nosso podcast que se chama Fatos e Sensações. Ai, meu Deus. Olha que vinheta maravilhosa. Fatos e Sensações. Esse quadro é um quadro que vocês vão olhar algumas coisas e vocês vão ver alguns fatos e a gente quer que vocês talvez descrevam os fatos e comentem as sensações. Vamos lá. Primeiro fato, Rê, manda aí pra gente. A gente separou aí algumas coisas. Nossa. Alguns fatos. Eu quero que você explique os fatos. Ai, Thaís. gente. Olha, eu já vou chorar aqui, para. O que a gente tá vendo aí nessa tela? A primeira foto foi... Vou chorar? Sério, vocês queriam, né, na verdade. É pra isso que a gente fez esse quadro. A primeira foto, pandemia. Auge da pandemia. Diarista. Momento especial que me formou pra estar aqui hoje. Pra fazer o que eu faço hoje. Acho que foi a melhor fase como fisioterapeuta da minha vida. Foi exatamente esses momentos. Ai, meu Deus. Segunda foto, quando eu saí do hospital, era um mix de sensações. O pessoal fez uma surpresa, eu fiquei super emocionada e só me passava tudo que eu vivi ali dentro. Como foi especial. Meu Deus, sem palavras. Bom, eu correndo, a corrida me salvou muitas vezes. Eu nunca parei de correr por gratidão e porque eu gosto mesmo. Hoje eu sofro mais pra correr do que nessa época. Não parece, tá, Não, galera? sofro. Mas a corrida me salvou em muitos momentos. Esses baixos momentos que a gente descreveu pra vocês, teve vezes de eu falar assim pro Jonathan, eu preciso correr. Eu ia chorando e voltava sorrindo. Então eu adoro mesmo. A gente assim. percebe. E eu tava sofrendo muito na primeira foto. Essa foto aqui foi quando eu fiz a minha primeira meia maratona e a gente foi passear com as nossas filhinhas no parque em Curitiba. Já esse outro momento é um outro momento, é um momento atual. Sempre com a boca aberta, vocês repararam? Só a da máscara que não dá pra ver, né? Mas sempre mostrando todas as obturações. E aí já foi o momento que a gente tá vivendo hoje, que a gente tem vivido e que a gente vai viver daqui pra frente, com muitas conquistas, rindo à toa. Chorando às vezes, porque não é sempre assim, né? A Sim. vida. E é isso, eu chorei. Vocês queriam, eu chorei. Isso aí, atingimos nosso objetivo. Mas é pra você sentir mesmo, tá? Amor, Era a amor. sensação. Ela tá com a mão suada. O próximo. Ela falou assim, eu fiz tão bem. E aí, Jonathan, o que a gente tem nessas fotos todas? Vocês sofreram comigo, né? Porque eu arquivei tudo que era antigo. Mas a gente caçou, tá? A gente foi assim, ó, pá. Esse mais um round para a liberdade foi de um evento que eu participei e teve uma palestra de um cara que ele falando o quanto que ele apanhou até dar certo. E aí eu ganhei a camiseta, ganhei uma pulseirinha E usou por muito tempo. e eu usei todo o tempo porque era o momento que eu tava vivendo. Eu falei assim, cara, eu aguento mais um round. É mais um round para liberdade. E aí, basicamente, o restante ali é tudo depois a liberdade já. Porque ali no meio foi o momento da transição. E aí ali já foi viajando para Argentina. O de 100K foi a primeira premiação que nós tivemos no digital. Aqui já foi participando fazendo o evento, né? Que nós produzimos com a especialista. Aqui foi já participando de um mastermind que tem grandes players do digital dentro dele. Então, basicamente isso, assim, é o ponto final aí ponto final não, né?
ponto recente da vida. É reticências da vida de vocês agora, né? O ponto recente e, na verdade, aqui tá mostrando muito mais sucesso do que... Mas foi o que o Jonathan do meio ali, o do Mais Um Round pra Liberdade, plantou, assim. A pessoa que eu mais sou grato é esse daí. Porque nessa época aí foi o que plantou pra tá acontecendo tudo hoje. Eu achei incrível, tá? Por isso que, assim, ela tá bem grandona aí. Eu achei incrível essa frase. Inclusive, já está nas minhas visualizações. Eu vou aguentar mais um, eu vou aguentar quantos precisar. Mas eu achei incrível. E é muito, muito legal ver isso. E a gente tem mais um. Rê, passa, próximo. O que a Nossa, gente do sente? casamento. Olha lá, que bonito vocês estão. Gravata borboleta e tudo. Gravata borboleta. Gente, vocês, olha. Mas aí também, né? Pegou o do casamento, que é algo mais antigo. Onde tudo começou. Onde tudo começou e o resto ali é consequência de um todo que a gente plantou, assim. Porque o resto ali é só a parte boa, né? Foi. E o casamento... foi aquele momento que permitiu tudo isso, sabe? O momento que a gente olhou e falou, não, a gente vai casar e vamos fazer esse negócio dar certo. E essa foto aqui, a segunda, foi algo que a gente ficou muito extasiado. Foi um convite que a gente recebeu, que, meu Deus, eu não tenho palavras para descrever o que foi esse convite. A gente tava lá no meio de uma galera que eu nunca imaginei na minha vida, num lugar onde eu nunca imaginei na minha vida. Ali a gente trabalhando muito. E isso foi fruto de uma escolha, né? Porque entra naquilo que eu falei assim, cara, eu quero parar de ficar vendo uma vida que eu desejo na internet e eu ir atrás disso, eu quero passar a viver isso. Sim, e aquele momento, fazer, né? aquele momento de visualização, de escrita, de declaração, tudo mais, foi visualizando isso, assim, ó. Então esse daqui é o casal do futuro daquele que tava plantando e visualizando lá. É a concretização de tudo que vocês pediram e não só pediram, mas fizeram para que chegasse nesse momento, né? Aquela segunda ali é a minha preferida, essa aqui que você tá com o vestido marrom. Porque vocês estão, assim, com uma aura mesmo. É nítido a alegria, a felicidade. E realmente eu acho que é a materialização de muita visualização, muito livro, muita escrita, muitas manhãs de milagre. Muitas manhãs milagrosas e muita luta, né? Muita história pra chegar aí. E a viagem que a gente fez no final do ano foi muito especial, porque o Jonathan falou lá atrás, dentro das visualizações dele, ele falava, não, o primeiro lugar que a gente vai conhecer é a Argentina. E aí, quando a gente estava lá, ele falou, você acredita? Você lembra disso? Não, e o que acontece? A gente queria ter ido pra Europa agora. Queria. Não deu certo outro lugar, só deu certo a Argentina. Eu falei assim, é culpa minha, porque eu Sim, porque você visualizou. É isso aí. Paris... Fica pro segundo momento. Ninguém A Argentina é top 1. Olha o teto aí, ó. Queria estar Argentina. Se fosse pra Dubai, alguma coisa. Obrigada, Rê. Maravilhoso. Muito legal. A gente pode mandar pra vocês depois esses mano, quadros. Adorei. Muito bom. Caminhando já pro final, eu preciso saber agora quais são os próximos passos. O que a gente colocou de teto, que a gente já vai romper esse teto e ir pra cima. O que vocês querem do futuro? É algo que tá pendente pra mim, na minha listinha, que eu preciso parar pra desenhar isso, sabe? Mas eu acho que... E isso é legal, assim, eu sempre faço o que eu quero, mas é algo muito profundo. Que eu tenho que parar, refletir, e às vezes eu fico um dia só nisso. Só, tipo, olhando internamente, assim, mas algo que eu vejo hoje é exatamente isso, de tipo assim, Jonathan, você precisa se desligar, você só tá vivendo todo dia, tá um dia atrás do outro aí, mas e aí, o que você tá fazendo, sabe? Então eu tô nesse momento, assim... É olhar pra dentro de novo, sabe? A gente precisa fazer isso de tempos em tempos, e a gente tá nesse momento. Vamos olhar pra dentro e desenhar daqui pra frente. Senão a gente começa a colocar os pés pelas mãos, né? Mas eu não tenho essa resposta concreta hoje do que você quer. Mas eu sei que isso que a gente tá vivendo ainda é só o começo. A gente quer construir algo muito maior. Algo maior do que nós, na verdade. Que uma empresa, ela passa a ser maior do que o CPF. Então, eu quero construir algo maior do que a gente. Que é algo que a gente já está construindo, na verdade, também. Então, eu sei que está no caminho. E eu sempre olho, tipo... As minhas referências são altas. Tipo, eu olho o Pablo Marçal, eu olho o Flávio Augusto, eu olho referências grandes mesmo, assim. Então, é para esse caminho. Eu só não sei hoje dizer exatamente o que é, sabe? Que é algo que tá pendente para eu parar para fazer isso.
teve um período, não foi tão longo, mas em que eu perguntei o que eu vou fazer, pra onde eu vou. Nesse momento, quando ele falou, vem trabalhar comigo, e eu falei, meu Deus, como vai ser isso? E aí começamos a construir, enfim. E hoje eu entendo o meu lugar, eu sei o meu papel, e eu sei o quanto ele é importante. Eu sei que muitas coisas que ele faz é porque ele conversou comigo, ele me ouviu antes. Quando eu falo que não, por mais que ele queira, ele tá bom, acho que é por aqui. E eu quero poder continuar sendo essa peça pra gente, pra que o que tá aqui aconteça. Eu quero ser esse apoio, porque o nosso sonho sempre foi o mesmo. A gente sempre teve isso muito claro. Mas eu sei onde eu preciso estar para que isso se realize. Hoje eu tenho clareza disso e eu quero estar exatamente ali. É isso. Um material que é próximo, assim, eu já sei. O quê? Eu quero ir pra uma casa maior com piscina e um espaço pra academia. A gente quer tomar academia em casa. Isso tá muito claro. É por isso que eu não respondi o restante. É isso. É. Vidro. Não, já comprei a esteira. já comprei uma esteira. Não, Já comecei a mas montar a isso academia. é muito eu não real. sei se é a coisa mais cara que tem, mas talvez seja uma das coisas mais caras. Você já deve ter comprado. É que eu perguntei. A escada é mais cara. Que eu perguntei, quanto que é essa escada aqui? Aí o cara falou, falei, existe coisa mais cara. É que eu não Sempre gosto de pode, escada, né? sempre pode aumentar Sempre o pode, valor, cara. né? Mas isso é legal, tipo assim, ó, ter muito claro, sabe? Sim. Então o restante eu ainda não tenho claro pra te responder. Mas é algo que tá pendente. Mas esse daí tá muito claro na minha cabeça. Eu acho que você soube explicar bem o que é. Vocês pretendem parar para ver isso? Sim. Vocês pretendem consolidar essas questões do seu papel e do seu papel neste negócio, que é família, que vocês fazem juntos. Mas o mais importante é que vocês querem mais. Como que é o nome do cara do iPhone mesmo? Steve? O Steve Jobs. Steve Jobs. Ele e o Bill Gates. Mas eu acho que foi do Bill Gates que eu vi. Ele para uma vez a cada, tipo, 3 Período meses, de sei lá. tempo. Ele fica uma semana numa cabana, ele leva um fardo de coca Não, e Coca livros. Zero. Já viu os e livros? livro. E ele É o Bill leva Gates. livro. É o Bill. Então, é exatamente isso que eu faço. Eu não fico uma semana e tudo mais. Quero, pretendo. Pretendo, ó, Mas e eu outra preciso metinha aí. me retirar num canto que eu me retiro até dela. Sim, é Eu fico no meu canto lá, faço a minha lista, vejo o que eu quero. E aí eu consigo desenhar o que tá pra frente. Mas aí, eu acho que é isso que me motiva. Porque é algo realmente que eu tirei de mim. Não é silenciando o exterior. Uhum, É olhando pra mim e desenhando aquilo que a gente quer. E aí eu levo isso pra ela uhum, e vejo o que ela acha disso. uhum. E aí a gente passa a viver isso. Basicamente é isso. Muito bom. Você que gosta muito de livros, eu vou terminar a minha fala falando uma que eu adoro, eu já falei várias vezes aqui, mas eu acho que quanto mais eu falar, mais as pessoas vão reproduzir, que é Diane Rand, que pra mim foi uma mudança de concepção de dinheiro, né, do que é o valor do dinheiro e o que ele representa, e que a gente não deve ter nojo dele, né? Que ela fala que a gente pode ignorar a realidade, mas não pode ignorar as consequências de se ignorar a realidade. A gente vive uma realidade que ela é dependente financeiramente para que a gente tenha algumas coisas que são importantes. Minha mãe sempre falou assim, né? Eu vim de uma mente escassa, né? Meus pais. Não compra felicidade, não compra saúde, né? O próprio Steve Jobs teve um câncer de pâncreas e morreu, né? Mas ele não teve a vida de um carinha que ficou largado. Né? Ele teve toda uma estrutura. Então, tem coisas que valem o dinheiro. E valem coisas. Que nem, por exemplo, o seu sonho é um sonho muito bom. Que é uma casa com academia, com piscina que você possa estar, etc, etc. E eu tinha um sonho que eu falei que eu ainda vou voltar nele, que é ter uma casa na praia. Uhum. Né? E eu tive que desfazer disso, né? Porque eu falava assim, poxa, as gerações da minha família não tiveram. E Sim. quando eu tive, eu falei, poxa, Muito legal. né? Alguém teve, mas não era minha, né? Então a gente teve que entregar. Então essas coisas, elas são importantes para falar assim, tem que valer a pena trabalhar tanto. Sim, exato. A gente precisa. E aí, às vezes, não é a casa. É você Sim. ter um momento de você contemplar aquilo. Sim. Porque você sabe que aquilo não é importante. Uhum. O importante é a Thaís. Sim. Entendeu? O importante é o Jonathan. Parabéns, gente. Muito bom. Eu também quero uma casa com piscina Ai, e área gourmet, tá? Tá. Eu quero Meu deixar marido isso escrito cozinhar. para que o meu querido Tata faça um churrasquinho incrível, que ele faz sempre. Eu quero ter um golden, a minha meta é Ai, essa. sim. Então eu já me vejo com o meu golden, entendeu? Mas pra isso eu quero uma casa com piscina, Tem que com o meu colocar cachorro. data agora. Não, Colocar- vou data, colocar. dia. Se Deus quiser, vai ser em breve. Mas eu acho incrível, assim, foi uma aula de verdade, gente. É muito bom ouvir vocês falando e ouvir a sua história. Eu não conhecia a sua história, conheço um pouco a sua. Nem vou falar muito de você. Não fala. Nem vou falar muito, porque
É isso, só a gente sabe o que a gente passou, o que a gente passa. E aquela madrugada E aquela madrugada que a gente ficou a noite inteira conversando. E a gente se descobriu muito ali, se conectou. E eu acho que isso vai ser pra sempre, da minha parte. Da minha também. Mas é verdade, mas é uma história incrível de vida que você tem. Eu jamais entenderei o que você passou, porque eu sou uma pessoa muito privilegiada, sempre fui na minha vida. Mas também nunca quis usar disso pra me estagnar em nenhum momento. Então, eu quero sempre mais como vocês. Então, tá aqui e ouvir, assim, pessoas... Poxa, que lutaram e lutam tanto, assim. Poxa, um gás, assim, pra gente, sabe? De olhar e falar assim, poxa, cara, isso pra mim do round foi incrível. Porque, assim, é isso, né? Cada round que vem na nossa vida, a gente não vai parar e vocês não vão parar, porque é isso, você já tem essa mentalidade de crescimento, e eu acho que todo mundo que ouvir esse podcast vai ter oportunidade de tentar mudar o mindset, e é pra isso que a gente tá aqui, pra que mais pessoas escutem isso e levem para suas vidas e transformem como vocês transformaram. Hoje a minha, eu falo por mim, mas eu tenho certeza que a sua também. Mas acho que é isso. Vocês estão construindo uma coisa muito boa, sólida e que passe e perdure por muitos anos. Então, muito obrigada pela aula que vocês deram hoje aqui de vida, de sabedoria e de trabalho, né? De luta, enfim, e de parceria como pessoas, né? Não só como casal. Você que tá aqui até agora, muito obrigada. Se você não está chorando... Eu queria falar. Calma, você vai falar. Eu vou me encerrar, porque senão eu falo 5 horas, tá? Vocês sabem, vocês já me conhecem. Mas eu queria muito agradecer você que tá aqui até agora. Se você não está chorando, você não tem coração. Brincadeira, mas é muito bom. Muito obrigada mais uma vez por você ter escutado a gente. Eu vou passar a palavra pra minha querida parceira de bancada. E eles vão encerrar o nosso episódio. Com o que vocês quiserem deixar aí as redes sociais, enfim, o que vocês quiserem falar pro pessoal. E só agradecer, obrigada, parceria da Vivi, e vocês, parabéns pelo episódio. Eu vou quebrar um pouco o nosso protocolo, eu quero que você se despeça primeiro e falam as últimas palavras, e depois eu falo. Pode falar. Bom, eu quero agradecer esse momento. É uma honra sem tamanho pra mim, pessoalmente, estar aqui com vocês. Vocês duas são, assim, que o mundo conhece a vocês, sério, de coração. Então, muito obrigada. Eu amo ter vocês, eu amei estar aqui. É muito bom poder passar um pouco do que a gente viveu. A gente é muito novo ainda, a gente não sabe nada da vida. Sim. Mas eu sei que a gente pode ajudar pelo menos um pouquinho, e isso já vai me fazer muito feliz. Então, muito obrigada, gratidão. E assim, eu não tenho um Instagram, né, uma coisa. Tem sim. Deveria. É o meu Instagramzinho lá, e é não, isso. É maravilhoso, tá, gente? Várias coisas lindas. Fala qual é o Tira Instagram. foto. É Thaís Camila, Thaís com 2 Is e Camila com 2 Is. Bem facinho. Porque era o que deu na época. Pra me despedir do pessoal, assim, uma mensagem que eu deixo é que, cara, o que você colocar na sua cabeça, você faz. O que você colocar como objetivo de vida, você realiza. E pode falar alguma coisa aqui? Pode, deve. Mande a bosta. Quem falar que não, cara. Não deixe ninguém duvidar de você. Você tem que olhar pra si mesmo e você mudar a sua realidade. Ninguém vai conseguir mudar a sua realidade a não ser você mesmo. O que você planta, você colhe. Se você tá morto aí, você vai colher a morte mesmo. Então, tem que fazer. Se você quer mudar o resultado, você tem que mudar a programação mental. Isso. Fala sua rede social. Jonathan_Teixeira. Mas soletra o Jonathan. JONATA_Teixeira. É Jonathan. Jonathan. Ela sempre falou. Eu sou mais velha que todos vocês aqui, né? Mas eu tenho... Observação. Deus é um cara muito legal comigo, né? E eu pude ver muitas pessoas se desenvolverem. Muitas pessoas conseguirem, almejarem e conseguirem aquilo que elas queriam, né? E eu vejo isso em vocês. Né? Então, vocês não devem ter noção do que é pra mim esse privilégio, né? De ver as coisas, vocês estando bem, vocês estando felizes. Eu pude já estar jantando na casa de vocês, conhecer os animaizinhos de vocês, os filhinhos de vocês. Então, isso pra mim é muito satisfatório, né? E a outra coisa é que eu peço poucas coisas pras pessoas, né? Normalmente quem dá tem dificuldade de pedir, e talvez seja ego, deve ser milhares de coisas, mas a mão que dá normalmente tem dificuldade de pedir. E eu pedi uma coisa pra Thaís, ela nunca hesitou. Nunca. Eu nunca vou esquecer.
né, de passar por uma situação muito difícil, e ela nunca hesitou, e eu vou ser para sempre grata a você por conta disso. E é você, Jonathan, o que eu mais admiro em você é a capacidade do pé no chão não vai sair nunca. Eu olho pra você, eu tenho certeza que esse pé no chão nunca vai perder. Você dá atenção pra todas as pessoas, você estende a mão pra todas as pessoas, e é muito natural, você nem sabe o que você tá fazendo. Você nem percebe o que você tá fazendo, né, de ajudar as pessoas. E se um dia a vida não te tratou como deveria tratar, era só pra você ser mais forte, né? Pra você saber que as outras pessoas também conseguem. Eu acho que essa é a história mais bonita, mais legal. Thaís, o mundo é muito pequeno pra você. Antes era uma cidade, agora é o mundo. Então, eu fico muito feliz de ver você feliz. Fico muito feliz de ver vocês dois felizes juntos. E vocês querem genuinamente fazer isso pelo time de vocês. Foi só o que eu sempre quis fazer, né? Vocês vão ser mal interpretados. Vão ter gente que vão fazer diversas coisas, infelizmente, porque o mundo é assim. Mas nunca deixem de ser vocês. Se as pessoas não souberam aproveitar, elas que vão à merda. Obrigada, gente. Curte, compartilha. E assistir isso aqui que tá... Pelo amor de Deus, tá incrível. Não é possível que a gente não vai vencer. Não é possível. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Tchau. Tchau.